Dia, pessoal. Bom Oba! dia. Pode soltar a voz, então. Estamos aguardando. Então, vou deixar claro. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Deixa eu ver se vai ficar no modo de apresentação. Ficou? Está aparecendo no modo de apresentação? Está na tela do PowerPoint, mas não como apresentação. Peraí, deixa eu ver se eu coloco. Você vai precisar abrir como apresentação e compartilhar a apresentação que você abriu. Então tá. Agora, como que eu vou conseguir isso? O meu computador não está deixando. Eu estava tentando aqui antes. Então pode ir desse jeito mesmo, a gente consegue acompanhar. Aí você só vai mudando os slides, sem problema. Eu estava tentando antes aqui mais leger, mas não consegui. Agora que eu tinha conseguido. Deixa eu ver se vai. Não vai. Aqui não quer deixar abrir. Agora está aqui. A gente enxerga, assim, pode ir. Então, tá bom. Eu vou falar hoje um pouquinho de conexões numerológicas e astrologia, que nada é por acaso, tá, gente? Então, assim, tá umas imagens assim, mas são levantamentos, eu sou matemática, muitos eu acho que não sabem, e sempre gostei desse tema. Quando eu estudei, eu tinha 2 professores maravilhosos, que eles sempre falaram que não tem como existir números sem conexões, tudo tem alguma coisa. As ciências ocultas sempre entrou, mesmo na ciência, né, humana, exatas. Então, assim, a gente não consegue fugir disso. E o objetivo aqui hoje é mais abrir a conexão de todo mundo aqui, todo mundo começar a observar os detalhes, tá? Então, eu vou contar um pouquinho, eu vou entrar rápido, as lâminas estão grandes, mas é só mesmo para o pessoal entender sobre a história dos números. Aí eu tenho um compilado bíblico, astrológico e numerológico, tá? Pela astrologia e pela numerologia. Por que criaram alguma coisa que tinha na Bíblia? Aí eu só coloquei alguns trechos, porque assim já ficou muito grande a apresentação, então para evitar de render mais, sabe? Então, a história da numerologia, ela nasceu da necessidade de quantificar, para também controlar a quantidade de coisas. Espera aí, deixa eu ver se é o seu... Tira aqui que tá... Deixa eu só tirar aqui. Isso. Para controlar a quantidade de coisas que a gente tem. A numerologia, né, estuda os números, e os primitivos só deram mais tarde o significado simbólico aos números, né, com que a gente vai ver. Então, mostra a quantidade, tamanho, medida, indica tempo, espaço, geometria, cronometria, sistemas métricos. Isso tudo a gente vai precisar de número, né? Até para comprar hoje a gente precisa, né, gerenciar a nossa conta, indicar princípios de mônada. Aí eu até coloquei um linkzinho aqui para explicar o que é, mas mais lá embaixo também eu torno a falar, tá? Se alguém está em dúvida, que é a qualidade, a tríade, né? Como eles explicaram isso, como começou, que isso começou com Pitágoras, tá? Dá ritmo à música, à poesia e à arte, né? Como símbolo metafísico e místicos, conforme exposto por Pitágoras, Filo já deu, Aristóteles e mais tarde por Flude, Newton, entre outros. Aí entra Kelvin, entra vários outros que, se eu fosse listar, que a gente ia ficar até amanhã, né? Com relações simbólicas nos dias da semana, mês e ano. Aí aqui eu dei um exemplo, né? Faltam 6 meses para acabar o curso avançado do Insider, né? Faltam 2 dias para segunda-feira, são 9 meses de uma gestação. Tudo a gente tem que quantificar. Deixa eu... Então, e tudo isso vai ser colocado em ordem no universo, de modo exterior, que seria uma cadeira, 30 deputados, 1 milhão de habitantes, e no mundo interior, eu preciso disso, eu preciso saber a minha pressão, eu preciso aferir a minha pressão, então eu preciso falar, olha, minha pressão está 11/6, então é difícil viver sem números, e podemos também perceber isso na mandala astrológica, né? São as horas, sem as horas a gente não consegue dar os graus de posição exatos no mapa, a gente não vai conseguir saber as casas da pessoa. Lógico que a gente faz ali um teste, mas se a pessoa não tem essa informação, a gente tem que ir testando. Se ela tem, é mais verídica, a gente faz e fica correto, né? Então, quando eles começaram a fazer esses números, era assim, era um galinho mesmo, era um tracinho, como está aqui, era um galho de árvore que eles olharam e falaram assim, aquilo ali é um galho, né? Vamos começar.
Aí, se eu tinha 2 galhos, eles começaram a fazer esses desenhos no chão. Então, as ciências ocultas, como a numerologia e a astrologia, eram consideradas como religião antigamente, mas não o significado que atualmente se dá à religião hoje. Tudo era parte da providência divina. E tanto os números quanto os planetas eram intérpretes dessa providência divina. Então, os caldeus, no século III a.C., consideraram que tanto a numerologia quanto a astrologia tinham mais de 470 séculos, né? Era na época de Alexandre o Grande. Então, assim, era um sinônimo de ocultismo. Os Brahmanes da Índia tinham seu sistema também, sabe? De acordo com seu alfabeto, os japoneses... Oi, Virginia levantou a mão. Tá bem? Eu não estou conseguindo ler, peraí. Não estou te escutando, Virginia. Ah, tá, legei. Oi. Ah, Virginia, acho que está tentando falar. Você libera o áudio dela? Aí, agora sim. Acho que eu não estou como co-anfitriã, Legei. Eu caí, entrei de novo e aí acho que ele não me passou. O que eu ia te adicionar, que está corretíssimo todos os teus pontos, é que juntamente com a astrologia e a numerologia, nessa época dos caldeus, dos caduceus, né, a gente tem o tarô também. Então, eles são simultâneos, né? Os três. O tarô, a numerologia, a astrologia e a cabala, né? O cabalá, são eu não entrei as muito... vertentes. Isso, eu não coloquei a cabala, tá? Porque é um assunto que aí a gente ia render, mas o tarô tá... Ah, sim, mas eles eram paralelos nessa época, né? Sim, só que eu dividi e eu não quis colocar na abertura, eu vou comentar as questões das Legal, dos naipes, legal. E o que eu ia falar? Tem gente que tem um preconceito com tarô, né? Então eu entrei de forma mais científica. Não... É que o tarô ele vem junto com a numerologia no contexto da Alexandria, da tomada de Constantinopla. Então, quando a gente junta as culturas, né, no período helenístico, que a gente junta com a cultura oriental, aí vem o tarô. E o tarô ele tem muita base dos judeus. E o pessoal acha que o cristianismo abomina o tarô, sendo que a base do tarô é judia, né? É isso mesmo. Só que assim, lá eles tinham uma dimensão que a gente perdeu, que é a dimensão de que tudo é espiritual. Aqui a gente, né, depois do racionalismo, nada mais é espiritual. É como se a espiritualidade fosse a exceção. Quando não, se você tiver uma tampinha e pedir um sinal pela tampinha, você recebe. É só uma questão de entender a experiência espiritual, né? A forma que Pitágoras dava aula foi ele que foi o pioneiro em ensinar as pessoas a observarem. Então, eu trouxe esse momento, essa explicação para dele aqui, que quando eu estudei na matemática, a gente achou divino. Não tem como, assim, o pessoal fala que a matemática é ciência e tal, mas não tem como, o cara era um ocultista. Matemática é virgem, né? Então, matemática é virgem e tem o peixes ali. Ou seja, tem todo um oculto por trás do virgem, né? Porque o virgem é isso, é o físico à frente do oculto e o peixes é o oculto por trás da matéria. Mas pode continuar, tá arrasando, vai embora. Valeu. Aí, então, assim, as medidas dos japoneses se chama ki, né? Kai, tá? Se o pessoal ver. Até a África também tinha sua numerologia, que só era usada exclusivamente para adivinhação, através do jogo de búzios, que muita gente já viu, que é adivinhação como o tarô, e tem o Odu, que muita gente não deve ter visto, mas é um cálculo matemático, que é maravilhoso. Eu ia trazer, mas eu fiquei com medo, porque é um negócio que entra muito difícil, mas ele descreve o mapa astrológico direitinho na sua essência. Isso, só para adicionar a informação, o cálculo do Odu, normalmente, ele pertence mais ao candomblé, né? É uma matriz africana, para entender qual que é o seu Odu de direita, de esquerda, da frente, para trás. E cada um tem um... Isso, que você faz com cálculo a partir da sua data de nascimento, e ele realmente condiz totalmente com o mapa, né? Qual que é o problema? É que as matrizes, toda a matriz africana, toda a bagagem da matriz africana, tirando a parte do Egito não país, né? Egito, antigo Egito, ela foi uma tradição oral. Então, a gente não tem documento. Isso. Então, não tem registro, né, do quanto eles sabem.
E não foi levado a sério, mas eu achei muito interessante a conexão do Odoo, quando você faz, ele te dá o mapa, como está... E o mais louco, né? Porque eles estavam na África pensando isso ao mesmo tempo que lá na Turquia se estava pensando na astrologia, ao mesmo tempo que a numerologia se pensava em outro lugar, tudo simultaneamente. É isso que eu coloquei, tem uma parte aqui também que eu lembrei, coloquei isso aí, que a gente não tinha telefone, globalização, não tinha nada. Então, loucura, né? É a loucura. Como será? Como será? Chama peixes. Chama lá em cima, né? Os céus aí, né? Eu brinco que eu falei com a Alice, eu estava fazendo o slide, toda hora meu computador desligava, toda hora eu não conseguia fazer. Parece que alguma coisa não queria deixar eu trazer essas informações. Mas eu não trouxe aqui o Odoo, quem tiver condição, é essa palavra mesmo aqui, ó, como escreve, Odoo. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar, tem que tomar cuidado, que tem várias formas de fazer o Odoo, tem formas erradas, só tem uma correta, e ela te dá o posicionamento crítico do seu mapa. Exatamente o mapa, o planeta, onde ele está, a casa que precisa ser cuidada. Você precisa seguir, que é o Odoo central, tá? Então, cada número tem uma relação com o anterior e posterior, tá? Esses conceitos são muito antigos, então eu trouxe aqui, tá? O 0 é um nada, como uma massa nebulosa, sem princípio nem fim, e sem nada mesmo, não há motivação para desenvolvimento, portanto, plantou-se uma semente para o ser humano ali brotar. O 1 é uma vara, como eu falei, um galinho, uma vara de pescar, né? Que o homem aparecia sozinho, era a primeira noção do ser primitivo tinha sobre si mesmo, tá? E o 2, o homem percebeu que que precisava de uma companhia, que precisava de uma esposa. Então, eram dois pauzinhos aqui, ó. Acho que não ficou... 2 pauzinhos, então ficava o casalzinho. Aí, depois, quando eles se relacionaram, veio uma criança, né? Dessa união, resultou 3, que aí a gente vai formar um triângulo, que é o produto, que foi o filho, formando um triângulo que fecha a família. Então, alguns desenhavam um galho com 3 folhinhas, sabe? Então, punha um galinho e punha 3, mas aí a gente soma, vira 4. Então, não via que estava faltando mais alguma coisa, né? Aí, o que é bacana, que o pessoal percebeu que a família precisava de proteção e segurança. E ela só ficava protegida se ela fosse fechada, se ela fosse, né? Então, seria o quadrado, que era uma moradia, que era uma base, e ela tinha que ser toda protegida nos 4 cantos. Eu tenho aqui, frente e atrás. Então, eu fiz um quadrado. Aí, depois dessa proteção, vem o 5, que já protegida, a família precisava deixar sua moradia e aventurar-se, expandir para as várias direções. Alguns desenhavam à mão com 5 dedos, como eu coloquei aqui, né? Colocavam 5 galinhos também, ou então colocavam 2 galinhos com 3 folhinhas. Cada um fazia nessa forma, mas se tinha já abrindo mais espaço. Aí, após ele se aventurar, o homem primitivo, ele percebeu que era melhor viver em comunidade, aproximar-se de outras pessoas, e o triângulo que representa a sua família juntou-se a outro triângulo. Eu precisava ter moradias, né? Eu vou começar a criar colôniazinhas de famílias, uma perto da outra. Então, são 3, né? São pai, mãe e filho, querendo morar do lado de outra família. Aí o 7 foi instalado na comunidade, o homem percebeu a necessidade do progresso espiritual. Aí o espírito, né, que a gente chama, o triângulo também sobre a matéria, e vem um quadrado. Então, tem o espírito sobre a minha base para eu começar a ter o número 7. Então, o 8, com bem-estar espiritual, o homem dedicou-se a trabalhar para consolidar sua vida, crescer em seus negócios e a terra. Então, ele precisava ter mais terras, ele precisava ter a base, ele precisava plantar. Então, ele aumenta esse quadrado, essa base que ele precisa, e ele dá um 8. No 9, o triângulo com seu sucesso profissional, né, dos negócios, que ele começa a plantar, a morar perto das pessoas. Nessa época, o ser humano pode se dedicar à família e à humanidade. Aí eu começo a ter vários triângulozinhos morando em colônia. Isso é simbolicamente, tá? Uma explicação que eu achei bem legal, porque na matemática eles trazem isso de uma forma bem engessada, e essa foi a mais fácil que eu achei, assim, bem lúdica. Então, simbolicamente, são essas experiências humanas mais simples representadas pelo número, tá? Pitágoras, ele viveu, que a gente vai comentar agora, ele é o pai, né? Não tem melhor, assim, acho, para explicar. Ele viveu no século
XVI a.C., viveu uma figura interessante, conhecida como o pai da numerologia moderna. E, ao seu respeito, foram criadas muitas histórias. Então, a gente não sabe o que corresponde à verdade. A sua biografia só foi escrita no século III depois de Cristo, muito tempo depois, bem após a sua morte. Então, a verdade relativa o que importa é a graça. A gente tem aí a história dele envolvida com vários cenários. Disse que Pitágoras selecionava seus alunos, ele dava aulas secretas, né? E esses alunos precisavam ficar 5 dias completos em silêncio, meditando para desenvolver a capacidade de fé. Não podia conversar, gente. Ele punha os alunos para pensar, para visualizar, para ver. Eu vou trazer aqui uns exemplos legais, coisas bem dinâmicas para a gente ver, e é muito interessante. De onde se concluiu que Pitágoras achava que a fé faz parte de um processo de construção. Então, antes de aceitar um aluno, esse mestre, né, Pitágoras era um mestre, ele queria saber da família e essas condições emocionais do estudante, sabe? Porque a sua opinião, conhecimento, torna-se perigoso na mão de pessoas equilibradas. Então, Pitágoras já se preocupava em passar o seu conhecimento somente a pessoas que tinham senso moral, né? Pessoas que não poderiam usar isso para o mal, gente mais simples, mais humilde. Isso eu achei muito bacana. Então, as aulas eram todas memorizadas, não podia se anotar. Aí eu até coloquei entre parênteses, não existia gravação, tá, gente? Vamos lembrar disso, a gente não tinha globalização, a gente não tinha celular. Então, assim, não podiam anotar. O recurso que eles tinham era esse aqui, ó, pegar um livrinho ou um papelzinho, pegar seu caderninho, juntar as folhinhas e anotar. Querendo ou não, o papel não era igual agora, mas tinha essa condição, né? E assim os alunos eram treinados e selecionados pela habilidade de atenção e percepção. Então, aí eu vou trazer aqui para vocês algumas coisas. Então, assim, nas ciências ocultas, você aprende que você é capaz de imaginar ou perceber. Você materializa, tá? Tudo. Então, todas as ciências ocultas ajudam a expandir a imaginação e identificar simbolismo e correlações. Pitágoras não deixou nada escrito. Tudo que ele transmitiu foi via oral. Né? Aprendeu com os egípcios, os babilônios, que a Virgínia estava comentando, né? Os órficos, órfimos, realmente é um estudo grego, tá? É esse nome. E, finalmente, estabeleceu-se no sul da Itália, numa cidade chamada Crotona. Toda a sua teoria foi transmitida pelo seu servidor, Nicomanco, que escreveu a introdução aritmética. Platão citou Pitágoras algumas vezes, modificando, e também Aristóteles, mas ele discordava. Então, Pitágoras dizia que os números eram seres, tinham existência e formavam a base e a criação da natureza, tá? Ele dizia, o que eu falei lá em cima sobre o mônada, é o princípio de tudo, é o absoluto, é a origem, é a unidade. Deus é um e os homens são muitos. Mas tanto Deus quanto um homem ou a humanidade é tudo e a mesma coisa, pois Deus está no homem e vice-versa. Vocês conseguiram entender? Quem não conseguiu, porque eu não estou acompanhando no chat, tá? Quem não conseguiu, me fala. Aí tem a díade, né? Que é o outro, é o sem limite, é o identificado, é o indeterminado e, consequentemente, a desordem. Aí a gente tem, ele dividiu dessas duas formas. E esses dois, a partir de um número ímpar, que é o masculino, definido por ele. Por que que é ímpar? Porque, assim, ele coloca como o homem seria um só, e a mulher seria a mulher só quando ela casasse, tá? Não é, a gente entra nesse assunto, mas não é para ninguém brigar, não. E de um número par, que seria o feminino, então a mulher aparece nessa história somando, né? Seria ela sempre com positivo e sendo par. E tudo se desenvolve. Aí aqui eu tenho um exemplo da figura, que é essa aqui da bolinha, ó, que eu estou marcando, que é a tetractus, representa por um triângulo com 10 pontinhos. E é o retorno da unidade de ciclos, de 1 a 10. Então, aqui, olha, eu vou pegar aqui na base, eu tenho 4, aqui eu tenho 3, aí dá 7, com mais 2, 9, fechando 10 em cima, tá? Então, essa daqui, as outras, a ilustração, eu coloquei, né, visualizava isso aqui, porque se a gente for olhar, isso é a pirâmide invertida, né?
como eles viram a pirâmide, como eu falei, ele teve no Egito, então ele estudou muito. Esses pontos, ou alfas, podem também formar outras figuras, com outras quantidades e pontos. O gnomo, por exemplo, é um quadrado com 16 pontos ímpares, ou um retângulo com 20 pontos ímpares. Então, ele começa com o ímpar, e vem colocando aqui, ó, aí vem aqui, ó, 3, depois 1, aí ele vem aqui 5, depois 3, depois 1, aí ele forma o ímpar, aí o par, consequentemente. E se a gente for pensar nessa visão, aí a gente vai achar mais ou menos como o pessoal criou as pirâmides, como eles pensaram na criação. Também é um tema que a gente vai aí para muita coisa, eu trouxe mais para efeito de conhecimento, tá, gente? Então, o gnomo é ímpar, que é um quadrado, significa o ego, o comando, a individualidade, o originário do número 1. Então, ele começou com uma pessoa sozinha. E enquanto que o gnomo par, que é o retângulo, que aí ele já forma um retângulo, né, que aqui mais ou menos, significa complementação, extensão, dualidade, divergência, pois é o originário do número 2. Então, eu tenho o oposto complementar, que a gente, né, tem na mandala e tal, e aí começa-se a se formar. Existe uma forma de fazer esse desenho para atrair forças energéticas orientadas por Pitágoras. Isso eu estudei também na matemática, esses livros que eu trouxe como base de estudo também explicam, né? A gente pode criar esses desenhos e fazer os nossos pedidos, e a gente mentalizar e a gente consegue concretizar isso. Eu não trouxe aqui, quem quiser mais base de estudo, os livros estão aqui, é muito legal. Então, assim, uma coisa que deixou claro não basta desenhar ou escrever algo, é preciso investir. Sem investimento, nada cresce. Nenhuma semente de planta cresce se ela não for regada. Então, a gente precisa regar, a gente precisa dar continuidade, sabe? Nada pode ser isolado. Então, Deus geometriza. Isso é um axioma do ocultismo, tá? Isso a gente vai ver em vários momentos, quem é das exatas aí já deve ter visto falar. Então, o símbolo dos números, ele é universal, contém princípios eternos que não podem ser modificados pela vontade humana. Cada manifestação é o produto dos dígitos simples, de 0 a 9, que no caso entra de 1 a 9, né? O 0 seria um nada, então ele nem aparece. A geometria é a ferramenta visual do mundo espiritual, através do qual podemos descobrir qualquer informação de que precisamos, a fim de promover a nossa compreensão a respeito de nós mesmos e do nosso mundo ao redor. Resumindo, a nossa evolução depende disso, sabe? Dessa geometria, dessa estrutura. Então, observando a interpretação das 4 formas que constituem a base numérica para todos os números que a gente vai formar agora. Então, aqui, ó, o 0 seria uma bolinha, o 2 são 2 galinhos, aí o triângulo seriam 3 galinhos, né? Colocou 3 galinhos iguais que formaram o triângulo, e no caso o 4, que seriam o quadrado, tá? Aí eu vou explicar rapidinho aqui, que o círculo representa a divindade, tudo que foi e sempre será o espírito, o eu sou, o amor, devido a abranger, envolver e conter um equilíbrio, tá? Então, seja como mudar, manter sua forma, a justiça, devido a estar num estado de equilíbrio perfeito. Por quê? Esse círculo, ele tem 360 graus. Se a gente for reduzir o 360, que 3 mais 6 mais 0, a gente acha o número 9. E é o último número dos algarismos. Então, a gente tem vários números diferentes, ele fecha o ciclo do 9. Quero ver se vocês estão conseguindo me entender. Então, quer dizer, ele é o último, o mais alto e o final da série dos dígitos simples. Então, quando ele é multiplicado por outro número, o seu resultado é sempre dividido de novo a 9 e vai encontrar ele mesmo. Tá aqui, ó, 2 vezes 9, eu tenho 18. Se eu dividir por, entendeu? Dividir ele 2 vezes, eu vou achar o 9. 3 vezes 9, 27, aí eu dividir, eu vou achar o 9, 36, entendeu? Sempre que eu for dividir por ele mesmo, eu vou achar o seu próprio número. O círculo não tem começo, ele não tem fim, é infinito, é perpétuo. Deus diz, eu sou o alfa e o ômega, isso é em Apocalipse 1:8, o começo e o fim. O círculo simboliza a eternidade.
a imortalidade da alma. Isso é verificado através das leis naturais e dos ciclos, tá, gente? Então, assim, eles foram testando, foram provando e foram chegando nessas teorias. Eu vou trazer um exemplo de círculo muito legal da igreja, para a gente ver que isso continua. Os planetas giram ao redor do Sol no poder circular. A natureza se repete em ciclos, a nossa vida se repete em ciclo, até os nossos erros, eles vão e voltam. Né? Os problemas familiares, eles vão e voltam se a gente não curar. Se viajarmos pelo esforço, chegaremos ao mesmo ponto de partida. Assim, pretendem os cientistas. O Deus, energia, é elíptico ou redondo. Deus é uma inteligência esférica cujo centro está em dobro, está em todo lugar e cuja circunferência não está em lugar algum. Então, essa frase é do antigo, tá? Através do altar de muitas igrejas, há o símbolo de uma cruz plantada sobre o símbolo de Deus e um círculo, uma coroa. Eu dei um exemplo da coroa, que é essa foto aqui, ó, que eu coloquei. Tem uma cruz e eles fecham essa cruz como um círculo. Então, se a gente começar a perceber, olha como que tem a correlação com a mandala astrológica, que é o X, o Y, e eu fecho esse círculo, então aí eu começo todo esse trabalho. E a gente sabe que os desenhos, né, de Deus, de Jesus, são antigérrimos, né? Então não tem nem discussão. A linha vertical também representa o simbolismo, o espírito descendo da matéria. Eu acho... Deixa eu ver. Não, sumiu um slide que estava. A linha vertical, porque tem um desenho aqui que explica a matéria. O simbolismo, o espírito descendo na matéria e a energia saindo da divindade. Então, tem qualidades masculinas e é emanada, dinâmica, energética, fogosa, aprumada e dominante. Toda energia tem uma polaridade oposta. A linha horizontal é um símbolo disso. Em relação à energia vertical, representa a energia da alma, o feminino, as quantidades receptivas e absolutas da Mãe Terra. Essa linha é um símbolo antigo da matéria e do mundo material, tá? Eu tinha feito, só que, peraí, deixa eu pegar aqui. Eu preciso mostrar, porque a gente recebe. Vou dar um exemplo bem clássico da chuva que a gente recebe, ela vem do céu para a Terra. Então, seria isso. Seria o Y. Até os planetas, né? O desenho dos planetas no mapa astrológico, ele segue isso. Justamente, quando o planeta ele tem uma partezinha redonda, por exemplo, Marte, Vênus, Sol, a gente está falando dos ciclos da espiritualidade mesmo, de uma conexão de intuição inconsciente. Então, normalmente, esses planetas vão ter essa característica. Uhum. E aí, quando você coloca essa linha vertical, também a gente está falando do espírito descendo sobre a matéria. Normalmente vai ter no Marte. Então, enfim, tudo isso a gente pode ir conectando com a astrologia que vale, tá? Isso aqui seria o desenho, ó, tá aparecendo aqui embaixo da matéria. Tudo, igual a Virginia está falando, tudo tem conexão. Então, eu tenho do céu, porque eu tenho que estar com o meu interior curado para que eu me revele para o céu, né? Para que eu cresça profissionalmente, tá? Tá aqui, deve ter, era para estar lá em cima, pode ser erro meu, tá? Depois eu ajusto. Então, voltando aqui, essa linha é um símbolo antigo da matéria e do mundo material, tá? Então, tem a questão eu dei um exemplo aqui das flechinhas, né? Que os índios usavam, os antigamente usavam para caçar, pegavam um toquinho para pescar, para tirar, tá? E eu vou entrar aqui agora no triângulo, que é a primeira forma fechada, que pode ser feita com linhas simples, representa a tríade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, representa a Mãe, o Pai e Deus, representa o Pai, a Mãe e o Filho, o Espírito, a Alma e a Mente, tá? O subconsciente, o superconsciente, o subconsciente e a consciência. Em dois triângulos entrelaçados, a gente vai ter o diamante do filósofo, ou a estrela de Davi, né? Que a geometria envolve o axioma. Então, assim como em cima, assim como embaixo, somos feitos à imagem de Deus. Então, o triângulo superior do filósofo é o Pai, Mãe e Deus, né? Que é refletido no triângulo inferior. Eu coloquei Pai, Mãe e Deus, não quer dizer que um é melhor do que o outro, não. Como o triângulo, ele, né?
Ele não tem ninguém melhor. Tem a base, Deus fica embaixo, pai e mãe aqui, tá? Então, o triângulo superior é o mundo espiritual e o triângulo inferior é o mundo material, que seria esse de baixo aqui, ó, sobreposto, o desenho é esse aqui, tá? Por isso, aquilo que vemos no mundo material é apenas um reflexo da verdade. Por que eu vou falar isso? A gente tem esse exemplo aqui muito clássico dessas duas cenas. É como a gente olhar profundamente para um lago tranquilo, essa foto aqui maravilhosa, numa floresta, e pensar que as imagens que vemos são verdadeiras, são únicas, elas não se movimentam. Só que aí que está. No corpo material, somos meros observadores das sombras lançadas nos muros da caverna de Platão. Vivemos num mundo de ilusão e vemos que as coisas de cabeça para baixo. A gente sabe que os olhos, né, eles veem o mundo e convertem para que fique dessa forma que a gente vê. Então, a geometria confirma a teoria de que vemos apenas a metade da verdade. Então, as seguintes verdades matemáticas, a soma de um ângulo de um triângulo é o centro, isso aqui vai deixar muita gente doida. A soma do ângulo de um triângulo é o centro e 80 graus, e a soma do ângulo de um quadrado é 360 graus. Um círculo contém 360 graus. Então, um triângulo é a metade, 180, tá? Eu não trouxe ilustração, assim, eu trouxe ela na matemática mesmo. Eu trouxe essa imagem aqui para todo mundo olhar, porque ela vai voltar em outro momento, vocês vão ver. Aqui está um exemplo clássico, aqui, olha, de 0 a 90, isso aqui é no âmbito matemático, tá? De 90 a 180, 270, e eu fecho de novo os 360, e aqui eu tenho todos os cálculos, todos os ângulos, e é assim que se originou os cálculos matemáticos. Só que a nossa mandala, a gente sabe, né, que ela é dividida em 30 graus, ela vem de 0 a 29, depois parte, quando eu falo 30, porque do 0 eu vou partir, né, para os outros ângulos, eu tenho o ascendente, que sou eu começo no eu, venho para o meu interior, dependo do meu descendente, para que eu tenha ascensão profissional, para que eu me revele no mundo. E antes de eu chegar como um profissional, eu tenho um caminho de estudo, de interiorização. E depois eu começo a ter os amigos e os julgamentos, que eu não sei o que eu vou colher, tá? Abaixando um pouco o triângulo do diamante do filósofo, observamos a ilustração à esquerda, que no caso seria essa daqui, tá? Cada um dos triângulos tem apenas 180 graus, ou a metade dos graus de um círculo ou quadrado. 360 graus, tá? Mesmo o quadrado também tem 360 graus, a diferença é que ele tem quinas e arestas. Então, como essa ilustração? O círculo contém toda a verdade e sabedoria, é a divindade. Todavia, no triângulo, temos apenas a metade da verdade. Somando esses dois triângulos, ou 180 mais 180, chegamos a 360, ou a verdade completa, simbolicamente situados no triângulo inferior invertido, devemos olhar para o par, né, que seria o espírito, e no superior, a fim de encontrar a verdade. Então, de modo geral, a gente permanece num território de sombra, sempre, onde os ventos desfavoráveis, eu vou citar como exemplo as nossas sombras, elas agitam as nossas imagens, né? Elas distorcem a nossa visão da verdade. As sombras nas nossas vidas, elas estragam o nosso caminho. Então, é aquilo, um masculino com um feminino, tá? Não nessa ordem, mas aqui está um exemplo que eu desenhei e coloquei aqui. Por que eu falo isso? Agora eu tenho essas duas imagens, né? Vocês conseguem ver que uma está em movimento e a outra não? Mas, por exemplo, na natureza, a gente não vai conseguir achar essa imagem estática. A gente fotografa essa imagem estática com a mente e a gente vê aquela paisagem como ela está parada, que seria essa aqui à direita né, da tela. Mas à esquerda eu já tenho uma imagem que ela se movimenta, a água movimenta. E esse movimento aqui está contínuo. Mas ele, na natureza, ele está ali, ele pode trazer um galho, pode trazer outra coisa, a gente vai sempre esperar alguma coisa. Então, a gente não tem a verdade absoluta, tá?
Aqui tem uma mandala também que eu achei legal, com os nossos chakras e tal, por que definiram, que a gente vai chegar nisso. Então, se colocarmos 2 triângulos, um do lado do outro, que é neste caso aqui, tá? Ele é encaixado assim, com a base, com a parte superior e a parte superior com a base, tá? Formarão um paralelograma de 4 lados, ou um quadro modificado. O quadrado é a segunda forma perfeita que pode ser desenhada com linhas individuais. Então, simboliza a Terra. Por mais que a Terra é redonda, mas simboliza a Terra. O 4 aparece de várias maneiras. 4 pontos do compasso, os 4 elementos, fogo, terra, água, né, e ar. Os 4 pontos da cruz, que Jesus Cristo foi preso, né, nela. Então, a gente tem 4 pontas. Os 40 dias, um 4 elevado, né, que Cristo permaneceu no deserto, lutando contra as tentações terrestres. O sal aí cristalizador em formas de cubos, né? Então, eles começaram a perceber que o sal ali, ele cristaliza, ele forma um 4 solidificado. Então, finalmente, como o sal da terra, são todos os exemplos do número 4. Essas são algumas das muitas relações do 4 com a Terra, tá? Mas tem uma teoria legal para danar. Os 4 lados do quadrado representam as 4 partes do indivíduo, que eu tenho à frente, as minhas costas, eu tenho a direita e eu tenho a esquerda, tá? Como um corpo físico formando um triângulo da mente, que é a alma, a mente e o espírito. Então, assim, o espírito tem alma, uma mente e um corpo para poder operar no mundo material. Sem isso, a gente não opera, tá? Não tem jeito. Juntando os 2 triângulos, a gente vai chegar no paralelograma, que, como o círculo, contém 360 graus, que eu falei, o quadrado, o paralelograma, ele vai dar 360 graus porque ele tem um eixo X e Y. Ou todas as nossas verdades. Isso demonstra que a realidade completa e o cumprimento total são possíveis aqui na Terra, né? No corpo físico, pois tanto o círculo quanto o quadrado contém 360 graus. Todavia, lembre-se que o espírito está contido no corpo, assim como o triângulo precedeu o quadrado e está contido no último. Nosso corpo pertence à Terra, mas a nossa alma pertence ao espírito. Então, o espírito é imortal. Pois, o triângulo existe, independente do quadrado. O triângulo veio separado do quadrado. Ele não é a metade do quadrado. Isso Pitágoras sempre deixou claro. Então, contudo, o quadrado é totalmente dependente do triângulo. Já assim, o quadrado ele veio do triângulo. Precisou ter os 3 juntos para eles se conectarem, para eles se encaixarem aqui e virar um quadrado. Entendeu? Isso aqui eu viro um quadrado, ó, quando ele está bem certinho, tá? Eu deixei isso aqui. Então, o espírito não pode operar no mundo físico sem um corpo material, mas pode operar em outros mundos e dimensões. O corpo material contém e necessita refletir a divindade para a realização e o cumprimento do mundo material, assim como é em cima, é embaixo. Isso a gente tem essa passagem bíblica, tá? A gente tem as orações falando, então, a tradição esotérica ensina que o triângulo superior é o fogo e que o triângulo inferior é a água, porque eu preciso do fogo e a água, porque um vai apagar o outro, tá? Então, unindo o fogo, que é o espírito, através das expressões com a chama viva, a chama eterna, e a Bíblia fala dos arbustos em chamas e dos dedos flamejantes que cunharam os 10 mandamentos nas tábuas de Moisés. Então, a gente tem números o tempo inteiro ali na Bíblia. Simbolicamente, a água e as emoções são sinônimos. Aí a gente tem a lua, né, para a gente. Então, derramamos lágrimas enquanto estamos emocionados, alegres, tristes, a gente chora. Nossas expressões comuns igualam a água como as emoções em frases, como navegações agitadas, águas tempestuosas, ondas de sentimentos engolfaram-se no, que é engolfar, né? A gente engasga, e assim por diante, a gente sufoca, na verdade, né? E assim por diante, a maior parte do planeta é constituída de água, sabidamente controlada pela Lua, né? A gente sabe disso, que também afeta a nossa estabilidade emocional humana.
Então, nada é por acaso. O nosso corpo também ele é regido, né? Praticamente a grande parte por água. Então, eu trouxe aqui uns exemplos que começam, né? O fogo, o ar, a água e a terra. E eu chego na estrela de Davi, que é essa central, tá? Aí aqui eu trouxe o exemplo, né, na mandala, que é marcando Áries, Sagitário, Leão, que seria fogo. Eu não consegui achar em português, eu trouxe em espanhol, mas dá para ler. A terra, aí por isso que tem um corte aqui no meio, para dizer que ele não, né, não vai virar, que vai segurar. O ar também aqui, tá? E a água. Está aqui explicando as nossas, a nossa, como fala? Nossa tríade, né, Virginia? Da astrologia. Então, como que é o nosso padrão, tá? Aqui agora eu vou voltar. Triplicidade. Hã? Triplicidade. Triplicidade, isso, a palavra me fugiu. Porque eu com as palavras, Jesus, eu gosto dos números. Então, foi ótima com as palavras, pode parar. Foi nos dito que o leão deitar-se-á junto ao cordeiro. O que está sendo permitido é que Léo, o leão, regente do coração, deite-se-á com o cordeiro, que seria Áries, o carneiro que rege a mente. Então, teremos paz quando a cabeça e o coração estiverem em perfeito equilíbrio, quando pensarmos com o nosso coração e sentirmos com a nossa cabeça, com as nossas cabeças. A análise precedente das formas geométricas é o Teorema de Pitágoras, na qual podemos fazer um cálculo e descrever com magnitude ou o destino das nossas vidas, sabe? A gente consegue fazer cálculos e a gente consegue determinar e saber muita coisa. É muito legal. O plano é formado pelo triângulo de 3 partes da mente, mente, alma e espírito, somando o quadrado do corpo físico e matéria. Aqui agora ninguém vai entender muito, mas na hora que eu vou pôr os desenhos, aí vocês vão conseguir entender. Então, como pode verificar no plano, a cruz também faz parte do triângulo divino, que é aquilo que eu falei lá. Tá? O espírito desce da matéria, que é aqui, olha, o Y está descendo, está cravando dentro do nosso interior, está cravando aqui em cima da Terra. Nós seres humanos nos localizamos em um ponto em que as duas linhas se cruzam, que seria aqui, ó. E neste ponto somos os receptores da energia cósmica. Então, por essa razão, esse ponto representa um aspecto de consciência. Porque aí eu vou entrar agora no Teorema de Pitágoras, tá? A alma entra no corpo, aí ele trouxe, como a alma entra no corpo no ponto A, que seria aqui, né? E imediatamente começa a sua jornada ao longo desse percurso, durante os 9 anos. Ele cobre a linha A, né? Ele pega a linha A, vem cobrindo até o B, que seria seria daqui, né? Que seria o quadrado B, o 16, e continua esse percurso até o quadrado 25. Então, entre as idades de 9 a 18, após chegar aos 18, dobra e percorre a linha que seria CD por 9 anos, até a idade de 27 anos. O primeiro quadrado ABCD, então, foi formado. Por que eu estou falando isso? Eu trouxe o Teorema de Pitágoras, porque eu entro no triângulo divino. Alguns já devem ter ouvido falar, outros não. Eu só entrei na parte de 0 a 27 anos, porque a gente vai entrar em Saturno, tá? Então, nesse período de tempo, de 0 a 27 anos, forma-se a mente e o caráter. Não é os 18, é até os 27 a gente vai ter a formação da mente e o caráter. Porque a psicologia e a medicina confirmam isso. Platão diz que a alma é percebida aos 28 anos. E os astrólogos notaram que isso corresponde de perto à primeira volta de Saturno, que aproximadamente 29 anos completa um ciclo no mapa natal, tocando em cada planeta, porque a gente tem 29 graus para percorrer dentro de cada signo. Entendeu as correlações? Então, dando essa estrutura e forma a cristalizando as energias emitidas pelo planeta. Então, só consigo, depois de 29 anos, tocar todos os signos, tá? Então, como pode observar, a alma no ponto D toca pela primeira vez o fogo do Espírito Santo, desde então a entrada no corpo físico. Então, por esse quadradinho aqui, ó, eu vou trazer ele ilustrado de outra forma que vocês vão entender melhor. Então, por essa razão, entre 27 e 29 anos, nós encontramos uma posição precária, que é a primeira vez que a alma entra em contato com o fogo do Espírito Santo, de cuja existência perdeu a noção quando entrou no corpo.
dependendo do passado que você viver, das suas energias pessoais, é nessa idade que podemos ser queimados pelo fogo, de destruição e transmutação. É possível dos 27 aos 29 aprender com fogo, pode queimar e destruir, reacender e transmutar. Então, o que eu fui na adolescência, o que eu estraguei, o que eu baguncei, quando eu vou chegar nessa idade, eu posso ser queimado. Por isso que muita gente fala, Saturno, o retorno de Saturno, eu tomei isso, tomei um couro, não deu certo, baguncei minha vida. Mas, na verdade, ele está explicando matematicamente que se eu não plantar, eu não vou conseguir colher, eu não vou conseguir chegar bem nesse percurso. Por que eu falo isso? A figura aqui, que é o começo da vida. Então, eles viraram, né? Seria de A, B, a C, que seria o elemento água. De 0 a 27 anos, a gente está sobre o elemento água. A gente vive sobre a água, a gente vive com a mãe, a gente vive, né, as emoções. Então, é ali que é o momento de eu plantar. E aqui eu achei interessante, que aqui fala que, olha, o quadro da juventude, que eles dividem em 3 quadros e o fogo está lá no meio, que cada um vai encontrar em algum momento, tá? Então, o quadro da juventude é construído, né, sobre o lado 3, que seria aqui, que tem uma correspondência astrológica com o planeta Júpiter. Com Júpiter como base, os primeiros anos, que seriam os 27 anos de vida. Os princípios da expansão mental e espiritual se encontram em ação. Então, eles estão ali pensando, estão conhecendo, estão experienciando cada pessoa na sua forma e no seu modelo. O quadrado da juventude é a pedra angular, a mente sobre a qual o tempo, o corpo é construído. Salomão, sábio numerólogo, falou dessa pedra angular como bloco, sobre o qual o quadrado do poder relativo às idades, aí depois eu vou passar de 27 a 50, serão colocadas. E depois de 27 a 50, tem de 50, né, 54 a 81, tá? E depois disso, não tem mais estudo, que aí, né, considera-se que o homem vive até 80 anos. A Bíblia diz, como o homem pensa, assim ele é. Não se pode negar o profundo efeito que uma atitude positiva tem sobre a direção das nossas vidas. Olha a sua volta. O que vê é o resultado das maneiras de pensar. Nada tem a ver com qualquer outra pessoa. Ninguém é capaz de destruir a sua vida. A gente que deixa as pessoas entrarem, tá? Não tem nada a ver com ninguém. Ele é o seu e é apenas seu. Se você estiver satisfeito com a sua situação, sua mente está em ordem e bem equilibrada. Se não estiver contente, então você e apenas você tem o poder de mudar o seu atual ambiente de relacionamento, tomando decisões de que sim, você é uma pessoa que vale a pena, sim, você merece ver todos os confortos mentais que deseja e sim, você deverá ser amado e respeitado. Por quê? Pois somente quando você toma a decisão de que merece e deseja essas coisas, é que as coisas começam a vir em nossa direção. Por que eu falo isso? Em Romanos 12,2 diz, seja transformado pela renovação da sua mente. A sua mente tem o poder de te curar e de te matar, e de te destruir. E as pessoas procuram resposta em muitas coisas e às vezes está dentro da nossa cabeça. Isso é bíblico, tá? Então, estou trazendo isso para vocês entenderem. Por que eu estou falando isso? A conexão do corpo e a natureza numa época que não existia telefone e globalização. É isso que me intriga. Então, em todos os workshops, a dona Vânia nos ministra, ela vem explicando cada signo solar. E eu achei essa figura. Depois eu fui estudar, por isso que minha apresentação aumentou, que eu achei muito legal. A mente em Áries, que ela vai amar essa foto. É que ela acabou de sair, mas ela vai pirar nessa imagem. Eu imaginei. Onde você tem virgem, Miriam? Ai, tem que olhar, não lembro. Desculpa interromper a apresentação, é que é muito virginiana a apresentação. 5, sei lá, eu acho. Casa 5, porque eu casei com virginiana e tomei ferro. Muito bom. Mas o teu lado criativo é bem virginiano, então tudo bem, deixa o virginiano para lá que você mesmo gera o seu projeto. Pode ir. Mas na 5 tem. Então, assim, manifesta as doenças. Então, quando você está desregulado,
quando você está desequilibrado, mal aspectado, com a mente ruim, o seu corpo ele vai manifestar. Então, ele vai manifestar crise. Não tem jeito, sabe? Então, olhando por este ângulo, estudando os números, eu comecei a perceber uma conexão entre os mapas. E a nossa data de nascimento, se a gente for fazer numerologia, que eu também não vou ensinar aqui, porque tem vários numerólogos, se eu for ensinar, eu vou entrar em contradição, cada um tem que achar o seu meio, cada um estude da forma que quiser. Mas os números têm muitas respostas, então tudo tem conexão com o nosso mapa, como a gente veio falando aí, Odu, fecha no mesmo, tipo assim, os meios são diferentes, mas o resultado é o mesmo, que é a questão de Deus. Eu vou em qualquer religião, eu vou chegar ao mesmo resultado. A forma como eu estou fazendo esse andar é diferente, mas eu chego. Então, eu peguei essa foto, achei super interessante, a gente começa em Áries, que é a nossa cabeça, né? A gente vê em Touro, que é a nossa garganta, a gente vê em Gêmeos, que é o pulmão, e as mãos aqui, só o desenho aqui que eu falei que eu tenho que ajustar, as mãos virem cá para o peito, né? A gente tem as nossas emoções, né? Que seria a base aqui do útero, que seria, a gente tem Câncer, aí vem Leão, que é o coração, aqui ele pega o coração por baixo, que está aqui por baixo, né? Seria antes, mas aqui seria uma ilustração. O rins também está mais embaixo, os órgãos sexuais, a estrutura, né? Que é Capricórnio. Então, aqui veio uma ilustração para a gente poder entender um pouco, tá? E essa figura é da astrologia védica. A Alice até me ajudou nisso aí, porque eu achei, depois ela, olha, Miri, isso é da védica. Então, aqui eu só entrei porque ela também vai fazer uma correlação com o estudo da numerologia que eu vou entrar. Como eles calculam a védica, esse quadrado laranja, eles tratam assim, como Áries, que é a casa 1, né? Ela é correlacionada a Libra, está no eixo Y, e não no eixo X, como a nossa mandala, tá? Mas a figura ilustrativa deles é assim. Então, assim, só para vocês verem, o cálculo deles é diferente, mas bate. Então, a palavra astrologia vem do grego e significa estudo dos astros. A védica se refere a Vedas ou Shastras, que é escrituras antigas e tal. Então, a origem do Vedas é muito parecida com a Bíblia. Ambos têm inspiração mística, apresentam vestígios da história e de mitos repassados durante os séculos, principalmente seus ensinamentos. Guiarão gerações, influenciando a ciência, a arte, a guerra e grandes conquistas, e as coisas miúdas do dia a dia da gente, tá? Então, eu trouxe o site também para vocês olharem, aqui vai explicar um pouquinho, os textos são extensos, o estudo é muito longo. Então, na Índia, a astrologia védica é chamada de Justice, eu acho que fala assim, significa luz do conhecimento, a luz suprema e também a luz que emana dos corpos celestes. Portanto, pode-se definir a astrologia védica como estudo das luzes, que emana do universo e da influência que elas têm sobre os seres animados e inanimados, tá? Então, isso aqui eu peguei da internet. Ela fala de vidas passadas, de karmas, na vida atual da pessoa ou de uma nação. Então, são momentos auspiciosos, perigosos, boas ou más possibilidades de sucesso em um negócio. Aí está explicando e tal. Então, quem quiser, está aqui, ó. É uma referência ao Antônio Brito, que ele usa esse tipo de cálculo, tá? Ele faz sempre, né? Ele é bem fatalista, muita gente comenta, e ele tem um exemplo de mostrar mandala desse jeito e tal. Por que eu falei isso? Quando eu pego ela e coloco ela no meu centro da mandala astrológica, eu vejo quem são as casas importantes nesse momento, né? Eu vou ver aqui, olha, que legal. Eu tenho a casa do eu com as minhas relações. Eu tenho a casa da mãe com o pai. Por que eu falo isso? Que a gente vai começar agora aqui um exemplo de caso. A casa 1 é oposta complementar da 7. E eu não sobrevivo sadiamente sem parcerias. Que a sua soma de 1 mais 7 gera o número 8, que é a casa 8, que é o transformar, que é o eixo controle, tá? A numerologia do número 8 fala da busca por satisfação em prazeres físicos, materiais, durabilidade das condições de sobrevivência material, desenvolver um senso prático de organização, de administração, a fim de domínio daquilo que conquistou.
Não perder tempo em esquemas fantasiosos, impraticáveis, mas direcionar-se a tudo que pode ser concretizado para lhe dar conforto, posição material, autoridade, responsabilidade. Isso aqui é o número 8 que eles escrevem na numerologia, tá? Tanto na kármica como na numerologia normal. Isso é a descrição do eixo controle. E 8, né, seria a casa 8, seria Escorpião. Ele quer ter o controle. Então, no final da vida, saberá manipular situações e manter o domínio. Ele sempre quer manter o domínio. Isso é interessante de analisar, porque normalmente a gente né, associa controle aos signos de terra, né, do controle realmente de autocontrole. Só que o escorpião é o controle, né, porque o escorpião ele basicamente supre os espaços que existem faltas, né, então ele supre faltas. Só que ele faz isso através de uma dinâmica de controle, de jogo, né? Então, a casa 8 é essa dinâmica. Se eu não sei como conquistar você, eu preciso jogar com você até ter poder sobre você, que e é aí, a casa 8. Também, né? Que fala também das relações sexuais, a 8, né? Sim. Então, assim, por isso que é o transformar. Eu, nessa parceria, quando eu envolvo sexualmente, eu me transformo. Por quê? Aí eu vou gerar um filho, não pai e mãe vai gerar um filho, eu estou pondo biologicamente, tá, gente? Que aí eu vou ter a casa 4 e 10, aí depois vocês vão entender como que matematicamente ela vira. Espera aí que eu vou mostrar. Aí eu trouxe também o tarô. Eu entrei também, entrei pouco, porque né, muita gente tem esse preconceito desse tarô, mas eu adoro. O tarô é a justiça, né? No caso, a carta 8 representa a justiça, a energia de potencialidade do indivíduo e para negócio. Então, como a gente sabe, a casa 8, a pessoa trabalha com crise, ela administra dinheiro. E mesmo dos outros, dela não, é dos outros. Então, mesmo essa capacidade comercial, administrativa, essa prática, essa lógica... Sabe uma coisa que é interessante? Né? A gente vai ver casas derivadas ainda, né? Mas a casa 8 é a casa 2 do parceiro, né? Então, quem tem coisas na casa 8 acaba envolvido financeiramente com o parceiro, dentro da dinâmica financeira dele. Está explicado. Achei resposta. Bem interessante isso. E justamente para o tarô é a justiça, que para a gente é a Libra. Né? Sim, ou seja, seria a casa 8 totalmente a ver com a 7. Amarrar, isso que eu pensei. Como que aí, conecta uma coisa com a outra e as coisas vão indo, né? Então, aqui fala, sempre procurar, aí aqui vai falar que ocorre, né, as competências progressivas críticas e analíticas, sempre procura ajuda na medicina em caso de prevenção, quando se sente destruído e vai ser inútil. Então, antes disso, ele não consegue. Então, esse chakra, no caso desse chakra, deixa eu só responder aqui, que o pessoal bateu no portão. Então, nesse caso, responde a glândula timo. Não achei bem interessante. Porque, sim. Né, que é totalmente instintiva, né? Totalmente ligada à nossa parte animal. Nada a ver com as partes que a gente acha, né? Então, eu trouxe aqui do tarô, trouxe várias formas da justiça. Aí eu vou ter o exemplo aqui agora da casa 4, que é a casa do sentir, casa de mãe, que é oposta complementar da casa 10, que a casa 10 não é só carreira, é o construir. Eu estou construindo, eu tenho uma carreira, eu tenho um pai ali dentro, tá? Então, tudo que dá estrutura. Isso, a estrutura está aí, nesse eixo, é um embaixo e outro em cima, né? Eu preciso desse eixo. É o eixo do matrimônio, né? O papai e a mamãe. Mamãe, biologicamente, seria Câncer e Capricórnio, né? Então, seria 4 e 10. Essa soma do 4 e 10, eu gero o número 14. Só que na numerologia, ele não é um dos números considerados, que a gente tem da numerologia, que é do 1 ao 9, depois o 11, o 22, o 33 e o 44. O 33 e o 44 não é usável, mas o 11 e o 22, ele é. Tá? Então, assim, você não termina esses números, você achou, você deixa. Mas o 14, ele não tem resposta. E ele vai, né, somando ele novamente, eu vou gerar o 5. 5 cai na casa do criar, casa de filhos, casa dos prazeres, é o eixo da individualidade. Então, papai e mamãe, quando se envolve, quando se tem, a sua soma matemática me traz a resposta na mandala astrológica. Isso tem muito bom. Muito isso bom. tem me intrigado, Virgínia, há anos, assim, sabe? Então,
Agora, concurseiro... Total, porque muitas vezes, assim, por exemplo, eu vejo pessoas que são leoninas ou que têm uma casa 5 muito evidente e normalmente essa pessoa não se acha criativa, não se acha capaz de gerar coisas incríveis, né? Que o leão é tudo incrível para o leão, por causa da influência do pai e da mãe, que ou mandaram ir para uma carreira mais sólida ou tesouraram, né? Cortaram a criatividade da pessoa falando que não era tudo isso. Então, tem muita influência da 10 e da 4. Faz total sentido. A gente tem que ter muito cuidado. Ó, a Virginia inserindo mais no curso de numerologia na rotina dela agora, Milha. Você tá vendo um problema aqui, Mia. Vai, pode seguir. Aqui, ó. E eu pesquisei, não só dá para ver Ana Maria da Costa Ribeiro, tá? Ela dá, não, é por isso que eu tô falando, que ela vai começar o dela. Só que eu já faço 27, eu vou pro 28. 28 é o número da perfeição, aquelas... Tá lascada. Pode ir. Que é esse livro eu era apaixonada tem uns 10 anos. Hoje eu pude ter. Então, assim, a qual um bom filho, um bom profissional só existe se ele teve a base sólida, que a gente falou. Ele precisa da mãe. Bom. Não que ele não precise do pai, mas ele precisa dessa mãe nesse período de idade, que é aquela idade. Ele vai precisar do pai para construir algo em cima dessa criatividade, ou seja, para monetizar essa criatividade, ele precisa do pai. O pai entra nesse momento. Então, ele experienciona a infância mas bem... criar é a mãe, né? A criação tem relação com a mãe. A mãe que solta para poder ir. E é realmente em casa também. Então, criou... Porque os processos de transformação são da mãe, né? O útero, transformar, enfim, numa criança, gerar... Todo esse processo de transformação, ele é lunar, né? Cíclico lunar, é do feminino. É a metade da casa 8, né? Então, quando ela gera um filho, ali ela pode morrer ou renascer, né? Então, metade... Parabéns, os cachorros também te deram parabéns. Pode continuar. Ótimo. Então, criou o seu caminho para seguir quando adulto, representado pela 5, que a gente, né, comentou que vai chegar, eu achei muito interessante. Então, na numerologia, o 5 descreve buscar condições de liberdade, de expansão, aventurar novidades, variedades, pegar oportunidades, encarar situações que é nada mais do que a nossa casa de prazeres. Aprender a lidar com o ambiente, pessoas estranhas, conhecer outras culturas, idiomas, competição, livrar-se do que não serve ou atrapalha, saber lidar com surpresas, o insólito e o inesperado, conviver com mudanças. Isso aqui é pela numerologia, tá, gente? Eu achei muito interessante como que as conexões se amarram. Então, interessante que essa pessoa conhece muita gente, tem espírito gregório, amável, afetuoso, mas com distanciamento, pois preserva seu espaço e sua independência mental. Isso, a descrição numerológica. Aí eu venho cá, arrisca-se... Interessante, porque, na verdade, você junta a descrição do eixo, né? Porque se você lê a descrição pura e simples... Você fala, nossa, eu estou lendo um aquário, não só um leão, né? Que as pessoas não conseguem entender como eles combinam, mas é isso aí. Se arriscar tudo, né? Porque o leão, ele arrisca tudo, ele vai dar tudo dele. Por isso que o próximo é o escorpião. O aquário, peraí, vamos selecionar, vamos ajudar, né? Vamos manter a coisa organizada. Eu achei muito interessante. Aí tem o lado sombra. Que é como o leão, ele vai dar o coração dele, a vida dele, a estrutura dele, tudo por aquela coisa, aquela questão, aquela pessoa, tanto que o próximo é o escorpião, ele vai se dar tanto que vai chegar a ser autodestrutivo para ele mesmo. Exatamente. Que é o escorpião, que é autodestrutivo. Uhum. E aí, tanto que quando a gente consegue sair do escorpião aí para o aquário, qual que é o problema? É que aí a gente se machucou tanto no leão que a gente só consegue se importar com o outro na ideia. Então, o aquário, ele vai ter a ideia, o direito, a mente, a fala, etc, etc. Só que você não vai saber do sentimento do aquariano, você não vai saber se ele ama você ou não, você vai saber se ele defende a sua causa. Mas se ele te ama, você não vai saber. Por quê? Porque o leão, ele dá tudo dele por uma pessoa, por uma situação, por o que for. Se tiver o coração dele, você tem ele até o final. É que as pessoas, né, não entendem muito bem essa dinâmica, mas o leão, se você ganhou o coração dele, acabou. É igual o aquário, você pode ficar 100 anos sem ver. A hora que você vê, você vai estar tudo certo, porque é uma coisa do coração mesmo que é ligada. Como se nunca tivesse tido esse espaço de tempo. Nunca. Tanto o aquário quanto o peixe, eles têm essa dinâmica de nunca ter. E o leão, aí ele já vai para um lugar assim, ó, eu tenho tudo, mas falta você, porque você é único, você é especial, você é o ser que eu escolhi para amar.
Isso é o leão, né? E o aquário também vai fazer essa dinâmica de você é único, então pode ser como você quiser ser, porque eu vou amar qualquer coisa que você for. Então, Sim. é a dinâmica dos dois, né? E o que eu acho interessante, que é igual agora, o lado sombra, não tinha, como a gente torna a frisar, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha globalização. Cada um trabalhou a forma Pitágoras, que saiu andando, conversando com todo mundo, mas cada um, a numerologia foi criada já por outra pessoa. Então, assim vai. Mas a peste negra, por exemplo, o primeiro caso da peste negra foi registrado na Europa e na África, no mesmo dia, simultaneamente. Como que isso aconteceu? É tudo sempre interrelacionado. Sim, estão ali sempre, né, em contato. Então, a curiosidade, a irreverência sexual lida com a homossexualidade. Aí eles trazem essa explicação dos 5, dizendo que vai envolver com problemas de sexo, né? Vai ter essa, e no final da vida ainda vai buscar novidades e liberdade de expressão, que é o aquário. Aí a carta do tarô que eu achei, que eu fiquei, não, gente, não tem lógica, é o Papa. E também, para alguns, o hierofone, o sumo sacerdote, que representa a energia elétrica, a irradiação e a ansiedade. É versátil, mudável, magnético, de mente ágil e fértil. A palavra e a intuição são dons naturais dos portadores dessa energia e se relacionam muito bem. Energia inquieta, nervosa e impulsiva, com desejo de liberdade a todo custo. A instabilidade faz parte da sua vida em todas as áreas. Por que eu falo isso? Olha que interessante. Vem o Papa não pode ter sexo. Aí eu venho sexualmente ativo, com tendências a vícios exagerados no amor, é provocante sexual e apaixonado, adora viagens, novas experiências, dificilmente fica numa relação durante a vida toda. Aí trabalhos burocráticos através, né, de uma mesa, ele não vai conseguir ficar, que é o leão, né? Ele quer ser bonito, quer aparecer. Então, o sol. Você não coloca o sol atrás da mesa, né? Isso, não tem jeito. Em desarmonia, esse chakra vai dar na garganta. Não vai, igual eu falei, na numerologia. Ou seja, no touro. No touro, que é o dinheiro, que é o material. Ou nos órgãos sexuais, que é o escorpião. Também, ele se perde nos órgãos sexuais. E que está aqui também dos órgãos sexuais, sistema reprodutor e pulmão, que é os sentidos, que precisa ser. Aqui deve que ainda é o leão também. Aqui deve ter saído na hora que eu coloquei. O desafio dessa energia é a orientação espiritual, filosófica, o autoconhecimento. É uma crença e de aceitar o potencial intuitivo de que é possuidor. Então, eu tenho a carta que me traz de orientação, é do Papa. Aí, o que eu quero comentar com isso? O tarô, muita gente, eu vou consultar o tarô porque eu preciso saber a resposta. Eu tenho aqui, está aqui. Só que as pessoas não sabem o porquê. Se saiu a carta do Papa para ela, talvez, ela, eu quero saber o que eu faço, se eu vou envolver sexualmente com fulano. Se saiu a carta do Papa, talvez é um conselho para que não envolva. Sabe? O que eu quis dizer que eles criaram o tarô, se a gente for olhar e pegar o mapa e a gente for amarrar, as conexões são impressionantes. A mensagem dessa carta, por exemplo, num cunho sexual não envolva. Aí eu comecei a pegar e tal, aí tem a questão do positivo, negativo, combinações e tal, aí eu não vou entrar nesse detalhe, como eu falei, que muita gente não gosta. Aí depois eu tenho a segunda, que é a temperança, né? Que eu não reduzo aquele número que eu falei para vocês, eu vou manter. O que é a temperança? Será um karma, um resgate que traz essa vibração. A lâmina está relacionada ao chakra frontal, que seria Áries, né? Quando eu estou na infância, quando eu começo, que é aquilo que eu falei, que, né, dessa relação pai e mãe, eu sou o filho que estou lá na casa 5. Vibração em série forte, poder de percepção, mas ao se desarmonizar, esse número kármico pode trazer desconfortos na saúde, particularmente com os órgãos sexuais. Eu volto de novo lá, né? Sistema reprodutor e garganta. Eu volto para o eixo controle, que é touro e escorpião. Então, caso a pessoa tenha esse número no seu mapa numerológico e tiver uma educação rígida e conseguir ter disciplina e valores morais sólidos, a vida transcorrerá como normalidade. Caso contrário, poderá haver perdas e desapontamentos até que a ligação seja aprendida. Então, o que eu faço na minha casa 5, a forma como eu estou lá pagando alguma coisa, que aí a gente vai
que é aquela questão do Saturno, foi o que eu carreguei no período anterior, de 1 aos 27 anos, 28, né? O que eu carreguei nesse período. Então, eu começo do eu com a minha relação, e assim eu vou nessa transformação dos prazeres. Então, eu trouxe aqui, a impulsividade e a ansiedade estão sempre à frente das decisões. A roda dos ventos é constante na mudança devido à falta de paciência, que é aquilo que Pitágoras falou. O vento vem, passa na nossa vida e modifica o cenário. Isso vai acontecer sempre. A gente precisa ter essa condição e essa percepção de que as coisas sempre vão estar em mudança, tanto na natureza quanto na gente, né? E as lições e testes relacionados à sensualidade previnem a luxúria e os excessos, o karma dos vícios e da fraqueza da alma. Na numerologia kármica, que é este livro aqui, ó, que ele trata, ele manda pegar o desafio, que é pegar o 1 menos o 4. Eu vou gerar o 3, que é criar uma comunicação expressiva sem dispersar com falas inúteis. A casa 3 do mapa astrológico é a nossa casa dos estudos, é a nossa base familiar. Olha como que é interessante. Aí eu brincava com a Alice, será que eu estou doida? Eu estou vendo coisa, sei lá, essa correlação, que eu não achei ninguém falando dessa correlação. E eu começo a ver essas coisas, eu brinco que eu vejo número a todo instante, né? Tudo é número, assim. Então, eu fiquei sem saber e tentando entender. Aí eu trouxe aqui os segredos associados aos 4 verbos. Mas é porque você estuda já, né? Como a gente que vê astrologia em tudo. Aí você vai... Eu já venho da matemática caçando. Claro, para você. Aí, mas eu acho que eu devia fazer física também, que soma mais. Matemática é tão preso. O mapa é uma ciência tradicional dos segredos. Uma física. Eu acho. Ai, meu Deus, eu demoro para fazer quanto que é 10% da conta do garçom, imagina para física. Eu fazia, Jesus amado, é uma tristeza. Eu demoro com as palavras, eu não sei falar. Por isso que eu escrevi tudo. A gente está percebendo, a gente está vendo, Miriam, que você não sabe falar, não. Pode continuar não sabendo falar dessa forma, que a gente adorou o seu não saber falar. Que eu anotei, eu pontuei, mas ainda faltou muita coisa, eu não coloquei, porque não ia caber, não ia dar tempo, tem muito. Não, isso aí é um virgem na casa 5, uma necessidade de que a criação comece muito perfeita. Tá? Não dá. Tá tudo errado. Tudo errado não, tá tudo certo, pode ir, tá tudo errado pensar assim. Então, assim, no mapa, né, do mapa astrológico, no mapa numerológico, é uma ciência tradicional dos segredos da natureza, e elas têm 4 verbos. Associada aos 4 elementos. Então, eu trouxe todo mundo aqui bonitinho e tal. E os 4 naipes do tarô. A gente sabe que o tarô tem naipe. Isso aqui não são só arcanos maiores, eu divido em naipes, tá? Então, ousar, que é o fogo, que é Áries, Leão e Sagitário, os naipes de paus. Audácia, que faz as coisas irem adiante. Querer, terra. Eu tenho touro, virgem, capricórnio. Eu quero. É o naipe de ouros, que é o dinheiro, é o eixo controle, né? Também é a vontade, persistência e inequebrável. Eu não quero que nada quebre, eu quero que aquilo funcione, eu quero que o controle fique pleno. O saber, que é o ar, Gêmeos, Libra e Aquário, naipe de espada, inteligência esclarecida e sempre atenta. Então, uma das coisas que eu amei do livro da Ana Maria, que ela fala que Gêmeos não é fofoqueiro, Gêmeos quer conhecer, para ele poder conversar e passar adiante do que ele aprendeu. Então, é uma coisa que a gente já vai começar a mudar aí e tal. E para as próximas apresentações, tem dicas aí que eu já, né, andei deixando. Tem muita coisa para a gente saber, em vez de como fala, taxar vexatoriamente um signo de uma forma que ele não é, tá? Não estou defendendo, não, mas é só para comentar mesmo. Calar, que seria a água. Por que eu brinco, né? Chico Xavier mandava beber água quando estava estressado. Que é justamente para você calar. Quando eu bebo água, quando eu estou nervoso, que eu vou brigar com alguém, é melhor beber água e me calar. Olha que interessante. Chico Xavier nem estudou astrologia, não tinha, né? No tempo dele, veio com os estudos mediúnicos e ele ensinou o povo nervoso a beber água. Aí eu represento Câncer, Escorpião e Peixes, que é o naipe de copas, é o silêncio, a discrição e incorruptível, que é a questão da investigação, que muitos falam de Escorpião, mas Câncer consegue às vezes ser mais, o Peixes leva ali no lúdico. Então, a gente vai indo. Aí eu fiz essa correlação aí para vocês, tá?
Eu trouxe aqui para a gente as cartas, são 3 cartas, que é a história. A gente vai observar, isso aqui foi uma ideia minha. Eu tenho o presente, que eu vou viver, e eu tenho o futuro, que eu vou sonhar, tá? Então, cada um vai pensar aí o que quer. Eu tenho... Travou, né? Congelou? Acho que ela deve ter travado a conexão dela. Ela está aí ainda. Tá ali. Acho que só travou mesmo. Não chegou a cair, não. Ou está caindo. Estava em vias de, agora caiu. Caiu. Está contigo aí. Então é isso. 2 mais 2 normalmente dá 4. O 4, quando você põe mais 2, dá o 6. O 6 é um número impactante, eu acho. Você fala, nossa, 6. Depois do 6 veio o 7, que aí eu falo, nossa, o 7. E aí vem o 8, que o 8 realmente... Aí você deita o 8, vira o infinito. A transformação é eterna. Ó o Sagitário goroteiro aqui. Aí você começa no 1. O 1 é Áries, o 1 é fogo. Você, foi. Aí você vai para o 2. Você somou 1 com 1. Você somou fogo 2 vezes. Somou esforço. Persistência. Então, continuou no Áries 2 vezes, chegou no Touro. Aí você põe mais Áries, aí você vai ter que encontrar alguém para falar com essa pessoa, porque é gente demais, né? É Áries demais. Você fala, não, vou jogar Áries para fora. Aí você vai encontrar outra pessoa, que é o 3, né? Aí você encontrou essa pessoa, você passa tempo demais com ela, você fala, vou casar, vou formar uma família. Aí 4 Áries, 2 Touros, 3 mais 1, 4. Vai. Ela já está aí. Vai que a gente não desenrola. Pronto. Voltou, que a gente não... voltou. Graças a Deus. Tô caindo com essa apresentação desde que eu comecei a montar. Ela desliga, ela trava. Eu tô assim, chocada e caí de novo. Pode continuar. E o presente, eu coloquei ali o diamante dentro de um potinho. Por quê? Eu tenho um diamante dentro de mim, que a minha mente, ela me guia, ela me gera. Então, ela está dentro de um potinho para que eu cultive ela. Eu não tenho que sair falando para ninguém. Então, o presente eu posso até falar com alguém, mas o meu futuro é meu. Ele não tem que ser compartilhado, ele tem que ser pensado, ele tem que ser sonhado, para ele ser vivido, para que isso continue, tá? Então, essa é a minha dica aí astrológica. A apresentação depois, quando vocês colocarem aí, vocês vão ver que ela vai virar uma carta de tarô gigante. Que eu quis. Foi toda enigmática, né? Não tinha mais enigma, tem um monte de enigma, tem um monte de ideias. Como eu torno a falar, não estou aqui para ensinar ninguém a nada. Estou aqui para incentivar e aguçar a curiosidade de todo mundo. Meu objetivo é esse. Mas por que você não está aqui para ensinar? Você ensinou a gente um monte de coisa que a gente não sabia. Eu estou abrindo conhecimento. Porque assim é ruim a gente falar. Qual é a insegurança de estar na posição de ensinar? É porque eu já tentei conversar com algumas pessoas, né? E mostrar algumas coisas. As pessoas falam, você não tem um diploma, você não é numerólogo, você não é isso. Aí, assim... Uma palavra com um tracinho, foda-se. Exato. Aí eu peguei, até comentei com a Alice. Depois que eu fiz, eu falei, Alice, eu tô doida para falar sobre isso, porque eu gosto, eu achei legal. É um negócio assim, se a gente for começar a pontuar, a gente vai achar a resposta. O que a dona Vânia fala, que eu não esqueço, observe os detalhes, né? Os decodificanos que ela deu, ela fala, observe os detalhes. É o virgem. A gente precisa observar que todas as respostas das nossas vidas, dos nossos problemas, estão aqui, ó, na nossa cara. Hoje você já me respondeu uma, sem saber. Você já matou, sabe, uma coisa que ficava me martelando. Então, assim, sempre eu vou receber... É que você não ouviu a minha explicação numerológica quando você caiu. Eu vou ver.
Aí você ia ver um saber aprofundado. Eu Aí você quero. fala, nossa, essa mente aí produz uns negócios. Isso, eu imaginei. Engraçado que quando eu estava pensando em trazer o tarô, aí eu comentei com a Alice, falei, poxa, o pessoal tem um preconceito do tarô. Só que é uma forma de adivinhação bacana, bem usada. Tipo assim, às vezes a pessoa não sabe te responder a sua pergunta falando, mas se você pegar aquela carta e observar, que eu ia Mas entrar é isso, no horário, é a mesma coisa que a astrologia. Na verdade, o tarô ele usa um mecanismo da astrologia aprofundado, né? A astrologia você precisa de mais ferramentas. A astrologia, assim, não é uma coisa, mas ela é mais difícil porque ela tem muito mais coisa para você, né, saber aprender. E o tarô você usa a observação, que a astrologia também. Você também vai ficar observando o mapa, muito do mapa vai vir pela observação mesmo, de você ficar olhando ele, nem racionalizar sobre ele. Intuição, vai bater algumas coisas. Isso, tem que se deixar, você tem que parar mesmo, né? Antes de já chegar e ter o impulso de ascendente, é só parar e olhar o mapa, assim. A resposta tá lá. É casa 12, você tem que começar no estado meditativo mesmo, é o mapa que tem que se abrir para você. E aí, o simples desenho do mapa já vai te dar 1000 insights. Por quê? Porque a nossa lua está bem longe do sol, nossa lua está do outro lado. Por quê? O que aconteceu aqui? Um pai longe da mãe. Então, é isso. O mapa ele vai se abrindo mesmo. Já trata a resposta da família, do passado, né? Aí já traz muita coisa. E então, por isso que eu fiquei assim, mas eu não entrei muito no tarô, mas esses livros que estão aí, até da Ana Maria... Mas assim, se alguém que já tenha conhecimento sobre tarô quiser, né, dar um workshop sobre até mesmo você, juntar com você, etc., o próximo workshop eu iria adorar, né? Entender as relações com a astrologia. Porque a gente combate preconceito com conhecimento, então a gente tem que saber do que a gente está falando para poder falar que não é legal. É a minha teoria, né? Senão eu estou falando de geminiana, porque eu quero ter uma opinião mesmo. Isso aqui é mais seguro do que qualquer outra coisa. Isso aqui é só um arquetipo para trazer respostas de uma necessidade de momento que a gente quer. E é um arquetipo legal. Como eu trouxe para vocês, olha como que ele tem conexões. Se a gente for amarrar na nossa vida, vai trazer várias respostas para aquele momento. Então, eu coloquei aqui os livros, né, utilizados na montagem, que são a Numerologia Kármica, de Sueli Luchi, de Leon. A Ana Maria da Costa Ribeiro, também ela fala é maravilhosa, ela fala de tarô tudo, também. Essa mulher fala de tudo, ela tem virgem com ascendente aquário, qualquer coisa que você falar, ela vai saber. Ela adora ela é um monstro. E eu gostei da forma dela trazer Pitágoras, porque quando eu estudei matemática, eu tinha um casal maravilhoso, um americano e uma pessoa aqui do Brasil, eles aguçavam a gente sobre isso. Então, eles traziam esse conhecimento. A UFOP não é engessada no curso, não é só ciência. Tem que trazer, não tem como. Então, eles sempre falaram que Pitágoras nunca notou nada. Então, assim, a gente sabe o que a gente conseguiu, né? O que ele passou de treinar esses alunos, tá? Então, peraí, pulou um. E eu usei também esse aqui, ó, Conhecimentos da Astrologia Médica e Psíquica, também da... isso é excelente também. Do Triângulo Divino, que eu usei, é esse aqui, de Faete Javene, e Justin Bunke, mas ele fala a Ana Maria até fala dele, do Edgar Cayce. Ele foi uma pessoa simples, que teve muita mediunidade, e que após ele pegar estudos de Pitágoras, ele começou a desenvolver aquela teoria, que é aquela teoria do triângulo divino, que é esse aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Aí eu até nem coloquei isso, porque eu falei assim, eu vou comentar, porque é um estudo... Deixa eu ver onde que ele foi parar. É esse aqui. É esse aqui, ó, tá vendo? A da idades, né? O começo da vida. Aí foi o Edgar Cayce que ele viu, ele pegou e começou a usar os cálculos matemáticos. Eu trouxe aqui bem generalizado. O livro fala, e eu fui fazer os cálculos, eu fui testar comigo e algumas pessoas. Eu ia trazer um estudo de caso, mas eu vi que o tempo não ia dar, então não dá. Eu tenho 2 pessoas que eu estou olhando a vida delas, e assim, depois que eu apliquei, o negócio mudou tanto que a pessoa me liga e fala assim, eu estou assustada. O que você fez? Nada, eu só, aí você harmoniza o nome, você olha a data, você vê o número, você trabalha com o número, você direciona. Aí eu peguei o mapa e fui olhar. Por exemplo, essa mulher é uma influência, ela tinha que trabalhar o lado sexual, lingerie. Ela estava com medo de se soltar sexualmente, estou dando um exemplo, entendeu?
Outra coisa que eu não coloquei aqui, que eu vou dar uma dica para todo mundo, aconteceu comigo, meu pai e minha mãe. Um é peixes e outro é capricórnio. E os dois não se largam. Não tem correlação com o outro, né? Um é peixes, outro é capricórnio. Um é terra, outro é água. Correlação que eu falo, assim. E quando eu É um sextil, né? Hã? É um Não. sextil. Aí pode ser lá dentro, a sinastria, mas eu estou falando olhando a data. Aí, fazendo a numerologia dos dois, a soma numerológica é idêntica. Quando eu vou fazer o mapa, a lua dos dois é em Áries. Os dois têm a mesma lua, mesmo não tendo o horário de nascimento, ela está no meio, não tem como de ocorrer dela mudar, né? Então, olha como que a correlação, como o negócio vai. Aí eu entendi, eles brigam entre tapas e beijos e não separam, não fica sem o outro, porque as emoções são iguais. Eu ficava olhando, eu ficava tentando entender. Então, assim, o que eu quero contar para vocês aqui, eu deixo a curiosidade. Quem tiver parceiros e tal, pode fazer a numerologia simples, é somar os números, a data de nascimento e fechar lá. Achou 11 em 22, você não fecha, porque eles são números mestres. Interessante, eu aqui em casa com a minha filha, eu não lembro qual, mas uma é 11 e 22, os dois lá em casa são também 11 ou 22. A minha filha é o mesmo número dos dois. E eu, sem querer, dei o nome dos dois para minha filha. Então, assim, olha como que o negócio vai correlacionando e vai trazendo. E é aquilo que você sempre me falou, né? Que você me via geminiana e não canceriana. Aí, depois que eu fui entender. Então, quando você vai fazer com relações, observar detalhes, você traz muita coisa, sabe? Muito conhecimento. Muito bom. Excelente, Miriam. Excelente. Horário. Não, imagina. Eu tenho fogo e eu nem interrompi de tão bom que estava. Né? Tudo bem que sempre são muito bons, mas eu falei, não vou interromper, né? Não, eu estava com medo de eu cair. Assim, do nada, meu computador fechou, assim. Aí eu pedi a Alice aqui entrar pelo celular. Eu falei, gente, a apresentação ela não fazia essa semana. Eu perdia, voltava. Eu tinha que fazer umas 3 vezes. Perfeito. O negócio não queria deixar falar, né? Resistência, exato. Estava tendo uma resistência aí para falar, para expor. Até para confirmar a sua própria visão de que você não tem nada a ensinar, né? Aí fica travando mesmo. Eu quero trocar conhecimento, eu quero aprender, eu estou gostando. Não, você está ensinando sim, porque você não tem nada a ensinar. Tem. Não precisa só trocar, você pode ensinar. Eu ganho mais quando eu troco, né? Mas ensinar é trocar. Você não precisa, sabe, ter medo dessa posição. Não, você ganha tanto quanto você, né? Profissionalmente eu tive que me reinventar, né? Eu tive que ir para casa 5, hein? Vai para casa 5, porque o problema de criar, de passar você mesmo para o outro é coisa 5. É para casa 5, é leão. Essa galera aí que causa problemas pro leãozinho. Eu tenho Marte, tem Plutão, acho que... Deixa eu ver, Plutão? Não, Saturno que está lá dentro. Está todo mundo lá dentro. Aí já começa a ficar explicadíssimo. Exatamente. Muito aí os outros me ofendem, aí eu já fico triste, né? Enfim. Você já acha que é verdade. Você já acha que a culpa é sua da ofensa que o outro deu, porque é Saturno, né? Então a culpa é minha de ser ruim pro outro. Não, pelo amor de Deus. Miriam, próximo workshop, então, já acha a tua parceira aí para falar de tarô, que eu quero saber sobre tarô agora. Não, então vou deixar. Eu estou fazendo runas. Quem souber sobre runas, quiser daqui um tempo também dar aula, também quero. A de runa eu também já comecei a ver alguma coisa, mas não... Gosto. Daqui a pouco o Insider vai ser uma grande faculdade, né, de ocultismo. A gente vai ter de tudo aqui, minha gente. Aí vai ter negócio de lemão, aí o negócio de ler pensamento. O negócio de lemão que eu coloquei aqui no slide, quiromancia, né? As pessoas já viram da quiromancia, se você for pegar, tá tudo lá. Né? A gente usa a palavra palmiste. Mas assim, vocês têm que me contar as coisas que vocês sabem, são especialistas, por exemplo. Miriam, e aí? Não sabia desse conhecimento todo. O que você está fazendo não monetizando esse conhecimento todo? Não dando aula aqui dentro? Não sei cobrar. Sei esse negócio aí, posso ensinar. Você já sabe que eu não sei cobrar, que eu já contei, né? Que eu fico lendo mapa, fazendo algumas coisas com os outros e não cobro. Né, dona? Então vamos dar uma conversada, Miriam. Vamos dar uma conversada, vai? Vamos pensar. Eu até coloquei uma mãozinha aqui, tem que achar onde que ela está, que ela tem os planetas nela. Já dá para o pessoal aí pensar em... Aqui, ó. O pessoal pensar em apresentação. Legal.
E é muito legal, porque se você for estudar a quiromancia mesmo, que eu também olhei, ela dá certinho os dedos. Aí, por que a gente, né, aquele dedo proibido, Saturno, tá ali, Saturno. que a gente manda os outros, né? Então, assim, tá aqui, ó, Sol, Júpiter. O dedinho a gente faz, né, o juramento de companheirismo mesmo, né? Que é o Mercúrio. A gente se desculpa com o dedinho. E esse aqui, que é o dedo E aí da entra aliança, é o Vênus. Sol. Entra Vênus que é embaixo no dedão, a emoção tá aqui, né? Então, assim, aí tem cá Netuno, peixes e tal. Eu comecei a ver isso também, mas aí se eu fosse E o falar... Júpiter é o dedo indicador. Isso, É o que o aponta o Sol dedo. é o do É o casamento. Sagitário mesmo. E o Sol fica aqui, onde a gente No coloca a casamento, aliança. Por isso que a aliança é um círculo sem fim, o Isso. ouro representa o material, que é o fogo. Aí a gente vai entrar. Então, assim. E aqui o material, os ouros, né? Que é a concretização de algo, né? A aliança é a concretização física de algo também, que é o ouro. Quer querer fazer alguma coisa, né? Que a terra é o concretizar aqui, que vai ser a palavra, que é o naipe de ouro. Então, quando você vai vendo, eu fico assim, gente, como que esse povo antigamente correlacionou tudo? Aí, se você pega a Bíblia, eu não trouxe mais textos bíblicos, mas também é assim, né? Vamos lá, a galera tava o quê? Há poucos dias do paraíso, né? Perto de Adão e Eva, não tinha muito o que se fazer também. A gente que foi colocando mil coisas pro capitalismo, eles tinham muito mais tempo que a gente para pensar. Desculpa, não vou dar esse mérito. A gente tem muito mais coisa para pensar. As coisas, se a gente parar para contemplar, que é aquela coisa da natureza que Pitágoras a contemplação, é isso aí. Eles tinham tempo para contemplar. Eles tinham isso que eu falei, céu, a gente nem céu. Eu vou contemplar São Paulo que eu vou sair tossindo com a fumaça, não tem jeito. Então, por que eu pego o meu passado e eu vou observar o meu passado? Porque eu estou lá contemplando as merdas que eu fiz para que eu viva, para que eu sonhe. Para que eu faça menos merdas e seja menos infeliz. É isso. Por isso que a ideia aqui... Então, assim, todo o slide, depois eu vou colocar lá, quando vocês colocarem, ele tem um monte de dicas e é uma carta de tarô gigante com o mapa do caminho aí. Quem quiser seguir, quem gostar, depois me dá feedback. Coloquei meu contato, quem quiser gostar. Adoramos. E você está dando consultas, Miriam? Só não estou atendendo ainda. Assim, só algumas pessoas. Você ia falar só de graça, né? Eu sei que você ia falar de graça. Eu sabia. Só duas pessoas que eu tô, mas essa influência me pediu, tem 2 semanas para me divulgar, e eu tô com muito medo. Eu tô igual você, né? Aí ela, que dia que eu posso te divulgar? Eu falei, não, mas eu não tenho agenda ainda, calma, deixa eu. Ela queria que eu fizesse a numerologia com a astrologia, porque aí eu não faço só isso. Eu pego a numerologia, vou fazer tudo com a pessoa, entendeu? Mas a minha forma de... acredito. Já pega a numerologia, já vira a pessoa, já lê a mão, já vira de não, já resolvo cabelo, tudo, já corta o cabelo, já faz um negócio, já bota um... essa mulher, ela ficou... uma casa 3, né? Vai de tudo. Já vai tudo. Tudo que vier. Ela achou interessante da mudança de nome que eu fiz com ela. E essa mudança de nome trouxe para ela uma abertura de caminho, assim, vou dar um exemplo dela ganhar R$1.000 por mês e do nada ela ganhar 10 mil. A galera gosta mesmo dessa coisa de saber se o nome é o nome, se põe uma se letra. Vai valer a pena. Sempre me perguntam isso. Eu tenho que mudar meu nome. Eu falo, infelizmente, não sei. Agora a gente vai saber. Isso aí eu já estudei e o meu nome está aí com essa mudança, né? O meu nome. Esse aqui eu ganhei de presente de uma pessoa há 2 anos que ele falou: dentro de 3 sua vida muda. E realmente ela está fazendo o que ele... Aí eu pedi para ele dar aula, ele não quer. O meu está pela judaica. Só que eu não consegui achar livros pela judaica. Porque, por exemplo, eu queria os livros do Edgar Cayce, mas são livros de R$800. Aí eu consegui o Faete, que trouxe o mesmo estudo e um livro mais em conta, que eu possa ter acesso, porque são livros em inglês, né? Igual você falou, você vai achar coisas em judeu, em inglês, em árabe. Tem muita coisa legal. É isso aí. Muito bom. Perfeito. Galera, amei passar a manhã com vocês. Se quiser fazer. Vocês têm perguntas? Alguém tem pergunta? Na verdade, nem abri para pergunta, porque... Tem pergunta? Tem, da Elaine. Então tem pergunta. Então pronto. Oi, bom dia. Eu só queria saber, porque assim, o número 11 é um número primo, né, dentro da numerologia, e a relação dele com o signo de Aquário. Se tem alguma relação ou se não, assim, dentro dos exemplos que você deu.
Então, vai depender. A Ana Maria da Costa Ribeiro, ela traz para cada número aqui, ó, até deixei marcado, só que eu não trouxe o destino. Eu tenho o número de destino pela minha data e ela correlaciona com o tarô. Aí eu não vou conseguir falar com o seu signo. Por quê? Cada um que nasce num dia de aquário vai ter um destino. Então, é um negócio muito complicado. A numerologia é uma coisa muito pessoal. Mas assim, por exemplo, que nem a gente estava falando do 5, né? O 5 é a casa 4 com a casa 10. Aí a gente sabe que é leão. E aí, a gente consegue, acho que a pergunta dela é assim, a gente consegue fazer isso com aquário também? Não, a palavra aquário você pode fazer a numerologia dela e saber a energia. Não com a palavra, com o próprio número, né? Porque o 5 é o número de leão e 11 o de aquário. Ele tem essa referência? Ah, tá. Tipo, Ele vai dar do 16. número 11? Ele vai dar 16, vira um 7. Aí vai virar o número de destino 7. E no tarô, o 7, quer ver? Deixa eu te falar. Aí consegue. Todas. Eu só não fiz de tudo, porque senão nós íamos ficar aqui até meio-dia, né? A gente não ia sair daqui, mas se quiser depois eu trago. É o carro, o número 7. A soma das duas casas, tá? Agora, se a gente for pegar a carta 11, por exemplo, deixa eu ver onde que ela está aqui. Peraí. A carta 11 é a força, o idealismo. Que seria a força, que é justamente o leão, né? A força do leão, que o aquário... A carta da força é justamente o domínio do leão. Tá aqui, ó. Deixa eu ver se dá para ver, que eu coloquei. Que a minha mesa está tão bagunçada, eu tive que colocar embaçamento. Aqui atrás de estudos de análise que eu estava fazendo. Então, assim, com cada casa do mapa, você pode tirar um tarô. Que eu não trouxe as informações de tarô, igual a Virginia falou, que dá mais uma aula de 1 hora, a gente consegue fazer jogos da mandala astrológica. E uma carta do meio fechando. Então, a carta 11 do tarô teria relação com o aquário, né? Que é justamente o domínio da força interna, né? Uhum. Então, esse livro aqui, ó, para quem quer saber, este livro da Kármica, a numerologia kármica. Por que kármica? Porque ela é trágica. Ela fala do seu pior momento. Simplesmente é isso, tá? Então, ela vai dizer aqui que se você tiver mal aspectado, você vai dar um problema de saúde sexual, bababá, bababá, ela vai para o lado trágico ali. Ou seja, você pega o livro já sabendo que você vai sair triste. Exatamente, por isso que eu não trouxe muita coisa. Eu peguei, assim, exemplos básicos para a gente começar. Agora, se a gente pega uma Ana Maria, esse da numerologia, ela traz o trágico, o bom, e ela traz os nomes. Por exemplo, um nome de nascimento, ele traz uma energia pela tabela de Pitágoras. Aí não tem só a tabela de Pitágoras, a gente vai ter a cabala, a gente vai ter, quer ver, ó, são várias. A do Caldeus também, a gente consegue fazer a numerologia. E tem a tabela do tarô numerológico. Por quê? As cartas, elas não foram feitas com os nomes a Léo. Eles fizeram os nomes das coisas e colocaram as letras, o abecedário e os números. Então, por isso que a carta A, a soma do nome, vai dar e tal, entendeu? Pela numerologia. Aí é um estudão. É, assim, sensacional. Não e a parte triste é que quando a gente fala que trabalha com isso, a pessoa já te imagina no centro da cidade, né? Ali com um saião. Jogando carta. Fazendo nada. E o negócio tem até tabela para fazer um... Vou trazer seu marido de volta em 7 dias. Entendeu? Já acha que você vai ser o quê? Pai Alexandre. Mas o negócio tem tabela, tem um mega estudo por trás. Tem, o negócio não é assim. Então, aí depois você entra para a judaica, você entra para um monte de coisa, cada um escondia um segredo. Então, a numerologia, você quer dar uma revirada na vida, a judaica, mas se você quer dar uma mexida devagar, você vai pela básica. Agora, se você quer saber por que sua vida está dando só merda, vai pela kármica. Então, assim, você vai achando direcionamento para tudo. Eu ia dar um presente, mas eu acho que não vai dar tempo, né? Que a gente numerou por isso, um sorteio. Não, fica à vontade, imagina. Aí como que vai fazer? Eu não sei se como que é. Sorteia! Você tem que compartilhar, entrar num site, né? De sorteio e compartilhar. É sorteio, como que chama o negócio? Sorteio. Tem pergunta. Coloca Mariana. Sorteio online. Mari, pode falar, Mari. Bom, queria só elogiar. Esta pele, parabéns.
A Lua tá em Libra, né? Tô basicamente chavecando todo mundo hoje. Ai, amei. Agora ok. Tá, quem apareceu, eu vou fazer um elogiozinho. Pode ir? Não. Ai, queria falar que eu gostei muito, Miriam, você ensinou de verdade e que é muito bom, assim, a gente sente a sua energia, assim, seu olho brilhando. O leão, falando gente, o leão, dessa né? relação, exatamente. Eu sou apaixonada com número. A gente já falava, nem precisa falar. Às vezes eu fico falando com as pessoas falam assim, eu estou com problema com o número. Aí eu falo, vai lá no Odu e olha, vai lá não sei o quê. Igual muita gente falou que olha, Odu, toma cuidado. Não é, na internet tem várias pessoas ensinando o Odu errado. Se puder ir no centro de candomblé, é decente, eles cobram, é caro, mas eu ganhei, eu fui fazer o teste, eu gostei, achei interessante. Vale o investimento. Eu tinha uma curiosidade. Eu estava dando uma olhadinha aqui na sua apresentação, aí também, assim, como eu também vejo muito número, eu vi que o seu arquivo está numerado tem, tipo, vários números. Aquilo foi aleatório, tem alguma lógica? Eu falei assim, gente, já estou aqui atenta também, né? Vai que eu jogo na Mega Sena. Está numerado o título. O título. Foi. A capa, eu demorei uma semana para ficar caçando, para entender. Tem todo um detalhe ali. Vai achar. Arrasou! Eu brinquei com a Alice, que eu falei assim, olha, é o meu geminiano. Eu não consigo falar nada se eu não deixar... assim, sabe, enigmas ali, deixar para as pessoas. Amei. Falando, mas você tem Sol na 3, né? Sol, Lua, a Lua, na verdade, depois que eu fui corrigir, tá na 2. É por isso, é porque é água na 3. Você vai ter que deixar a pessoa digerindo aquilo, pensando sobre aquilo. É água na casa 3, né? Sim, eu não sei responder muita coisa, eu brinco que às vezes as pessoas me ligam e falam assim, ai, Miriam, igual uma amiga essa semana, vai sair candidata. Eu vou te agredir já. Eu tenho um Marte ascendente. Eu vou te a próxima. Não, mas eu não consigo responder a pessoa na hora. Eu não pego no tranco, eu falto fogo. Então, eu preciso que a pessoa me fale, me dá um tempo, eu vou lá. Mas isso é a água, Isso é meu. A água vai sempre precisar de um tempo. É pra difícil ter calma quem não tem água entender, mas a pessoa precisa mesmo, não é bate pronto, não. Ela vai, né, ficar ali com aquela situação. Sim. Até aí eu dou pronto. Se você me deixar funcionar devagar, por isso que eu não sirvo para trabalhar com empregado, apesar que eu lidava com crise, né? Eu era técnica-mecânica. Sei lidar com crise muito bem, mas não gosto. Agora sorteio 11 aí, sorteio 11. Glória a Deus, um autoelogio. Veio. Adoro minha profissão. Eu não posso mais trabalhar, então por isso que eu estou indo para o outro lado, que eu amo também, porque senão eu vou ficar... Eu falo que se eu não trabalhar com o que eu amo, eu adoeço. Então, como que eu saio para trabalhar às 6 horas da manhã, chegar meia-noite em casa e a criança, né, que não fica com ninguém. Não tem jeito. Depois que a filha veio, ela me prendeu. É bom, reinventa. Chama Sol em Câncer, né? Não tem jeito. Lejei, são 29? Lejei, quantos somos? Eu olhei rápido. 29. 29, então tá. 29 é o quê? 9 mais 2? É 11? Aí eu posso reduzir depois dele? Se virar 11, eu posso reduzir ou paro no 11? É o número mestre que eles falam, que aí não pode. Então deu 11. Ensinar alguma coisa, 11 e 22. Aí tem uma missão mesmo, tem que fazer, que eu acho que é o 22, que eu não lembro, eu não separo isso. Agora saiu o 18, né? Que é o 1 mais o 8, portanto, essa pessoa aí foi sorteada tem uma energia final nova, de eu fechar a apresentação. Aí, ó, cheguei. Ela é sortuda, ela tem Sagitário. Número 9, 8 mais 1. Eu tenho Netuno, acho que é Netuno e Sagitário. E quem foi que ganhou o 18? Nathalie Velkoff. A própria. Deixa eu tirar aqui, peraí. A Nathalie, que bom. É a que gosta. É do Olha, eu ia também, fazer... Eu estou estudando jogos eletrônicos, eu ia fazer um game com as cartas, mas não deu tempo. Eu comecei, mas não deu tempo. Aí eu resolvi para a Ana. Cada hora a moça saca um estudo que ela está fazendo, não, porque eu estou não, isso aí é para poder. Eu tenho que parar de estudar. Com não, mas isso aqui eu já faço há 10 anos. Eu só não. Isso aqui foi uma promessa de não cobrar por causa da minha filha, depois que eu passei. Aí eu não cobrei. Então, mas é só isso aí, né? É só promessa, isso aqui. Isso é promessa. Sim. Isso aqui, assim. É só pro tarô, né?
Só para o É só tarô, pro não. tarô, O né? resto não. É para Ah, minha filha, porque é um fato entendi. que eu passei de uma necessidade, né? Mas o resto não. Não, eu tenho que pagar as Ah, contas, né? Eu quero comprar livro. ah. Eu É, tô com não meu touro e acredito. eu quero ler mais. Não, brincando, brincando. Aqui, ó. Elaine rindo. O 11 fala do abstrato, tá? Quem estava perguntando, o intangível A Elaine mesmo, espiritual. a própria. E o 22 Interrompeu. Gente, foi algo. é engraçado que a Virginia falando de cobrar, e é exatamente o que é, assim, é Quiron em touro. Eu É tenho. total, né? Eu tô enchendo o saco dela. Quiron em touro, né? É o Quiron em touro, assim, né? Total. A questão do Não, alto ainda, que é valor. pior, que ele pega um É a aspecto. questão do Ô, alto Elaine, você valor. tá fazendo um exercício, é isso? Eu tô na academia. Que maravilhosa, amei, amei, amei. Esse ascendente em Ares com aquário. Eu vou fiz aqui na cedo para academia. tentar não passar muito horário, porque eu falei assim, esse negócio corre de ficar até meio-dia. Não, eu vou treinar. é interessante, eu vou vir aqui, tipo assim, engraçado você falar, porque assim, numerologia, quando fala de numerologia, a gente já Mas tem... calma, você tá falando, mas você parou de rodar a escada aí embaixo. Sim, Não, roda a escada junto e fala, menina. Não para com a escada, vai perder todo o pique aí do exercício. a numerologia Vai. é muito interessante, por causa que a gente não vive sem números, como a Miriam falou, e você vê o brilho nos olhos dela, e é o que a minha psicóloga falou, faça aquilo que lhe brilha os olhos. Isso. Sempre. E a questão que você falou, Miriam, é muito do Quiron em touro, que é uma questão até geracional, né? Quiron é geracional, né, Virginia? Assim, eu estava estudando Quiron, e vem muito a questão do ser muitos anos. geracional, né? Sim, Porque fica ela mais ou passa menos 7 bastante anos tempo. em cada signo, né? Sim. E a questão do valor. E quando você vê a casa, é o quanto de valor você se dá. E a Miriam muitas vezes solta e diz assim, Miriam, você tem um valor inestimável, é só você se dar valor. E você tem muito a ensinar. E você despertou aqui uma gama de interesses, assim. Acho que todos têm, quando trabalham com astrologia, o interesse com tarô, com numerologia, seja ela cabala. No mínimo, a gente tem curiosidade, né? Tá tudo mais ou menos ali. Não, quem nunca quis um tarô? Quem nunca foi online? Eu falo, então vou jogar um tarô online, assim, só para saber. Quem nunca se faz. Agora eu despertei o pessoal olhar as cartas com mais atenção. Eu sou da opinião, aí no próximo workshop, quando a gente falar que você tem que tirar... É que assim, né? A Ana, ela é virginiana, então a gente tem que tirar a carta todos os dias, rotineiramente, entendeu? Porque a carta vai ter que ver contigo. Virgínia, é bem legal. Se eu pegar um tarô, ela ama para pegar, para jogar cartas. E assim, o que me assusta... Baralho? Mas, tipo, ela joga tarô todo dia? Não todo dia. Eu tô falando quando eu pego, não, né? o que você tem que fazer é todo dia. É que assim, né? Eu fico imaginando a rotina dela, porque ela também tira uma runa por dia e ela também tira uma carta de tarô por dia. Então, vai passando, tira a runa, tira tarô, olha o céu do dia, deve ter todo um processo para o dia começar. Mas é isso. Porque tem que tirar uma cartinha por dia. Até que eu não tiro, até que eu parei, eu tinha mania de consultar muito, eu tive um problema, né, com meu ex-marido, então eu ficava desesperada por resposta, por caminho, para não errar. O tarô vira aí eu parei, eu nunca mais mexi com nada, e o que eu passei a fazer, isso eu não vou negar, é uma vela, eu boto uma vela, faço minha oração, e até para a Ana também quantificar e centrar. Foi uma da necessidade dela, porque ela não tem foco. Mas tu não atende em casa, não, né? É em casa. Eu tenho meu altar e minhas orações, não tem perigo, não. Aí ela não mexe, ela respeita. Aí quando eu levo ela numa igreja, desde que eu parei ela, né, com 7 dias, eu saí, fui numa igreja, passei na porta para tirar uma foto e a pessoa me chamou, entrei. Os olhos dela saltavam de curiosidade. Então, assim, quando ela vê um santinho, ela põe a mão e fala, mamãe, papai do céu, que para ela não separa, né, ela não sabe ainda, e ela respeita. O respeito é fantástico, que o povo da cidade aqui fica horrorizado. Fica assim, como que ela respeita? Tipo, ficam com medo dela quebrar a imagem, porque ela quer chegar perto, ela quer ajoelhar, ela quer pôr a mão, ela quer rezar. Então, uma das coisas que eu ensinei para ela, né, esse respeito. Por causa, até que quando eu fui fazer a numerologia, eu não lembro, eu juro para vocês, eu esqueci. Uma é 11, a outra é 22. O que eu estava falando? O número 22, ele veio para construir algo. Ele veio para marcar. E o número 11, ele vem para trazer esse espiritual. Eu acho que eu sou 11 e ela é a 22, é uma coisa assim, ou vice-versa. Então, uma vem completar a outra.
Aí acaba que Muito você bom. pega o mapa, aí que você vem amarrar, então você vai Aí você trazer... vai confirmando, né? As Isso. informações. Daí, é isso aí. É isso, e vai gerando. Então, por isso que eu trouxe hoje? Quando eu falei que eu não quero ensinar, eu quero muito mais abrir a curiosidade de todos, aguçar a curiosidade de todos, entendeu? Porque, assim, eu comecei a usar as técnicas para resolver a minha vida. E o que eu falei com a Alice, a minha vida tá... Não posso reclamar. Com toda a confusão que me colocam, eu acho caminho para sair, sabe? Eu brinco que meu ex-marido fala mesmo. Ele fala assim, eu não sei o que a Miriam tem. Eu faço errado, ela vai e descobre. E eu falei, não me amola, não me enche o saco. Então, todo mundo sabe que eu tenho a briga de guarda dela. Ele tenta me tomar judicialmente, eu quase perco. Aí eu vou quase perdendo judicialmente, aí eu volto, e eu brinco que assim, dentro de mim, eu tenho certeza que foi Deus que está protegendo. Não tem outra, que é a questão da plantação, a questão do caminho. Então, assim, eu nem consulto mais. Eu jogo cartas, assim, quando alguém me pede, quando é saúde, eu não cobro mesmo. Isso aqui foi promessa, que se a Ana ficasse bem, a gente ficasse bem, dos fatos que a gente passou que foram sérios. Porque quando eu precisei, eu tirava para mim. Muito bom, mas assim, só o tarô, tá? O restante você pode estar cobrando. O tarô, beleza, tem o negócio da promessa, mas o restante é para cobrar, para comprar mais livro, para você se aperfeiçoar, fazer mais curso, fica melhor e ajudar, trazer mais coisa para a gente. Então a gente ganha te pagando. Tem livros que eu quero, que eu tô louca para do Edgar Cayce, quem puder, quem quiser, é maravilhoso, gente. Isso eu já conheci. Porque também tem que pagar o tarô, pagar a internet para estudar, pagar o telefone, pagar um monte de pagar coisa, energia, pagar luz, pagar e realmente o reinvestimento, né? Comprar mais livros, mais cursos, se especializar. É rotativo. Mas assim, eu não estou indicando a sobrevivência no Brasil. Mas eu vou contar uma coisa. São 11, eu preciso liberar o Legei, que eu já estou segurando o Legei há 2 horas. Demais, Tá bom? Nath, você quer o tarô na mão? Só dar a resposta para a Nath. Você quer o tarô na mão? Ou você quer que faça separado? Ou você quer online? Que eu preparei uma página online que sai, que eu acho, né, que se as pessoas tiverem... Eu não quero saber a sua pergunta. Você vai guardar a sua pergunta dentro da sua mente. Mas eu não sei nem o que perguntar, mulher. Não, a pergunta você pergunta dentro da sua mente. Eu não quero exposição a público. Eu não sei nem o que perguntar para mim, é isso que eu estou falando. Tá. Ou você quer dar para alguém? Não, é para mim. Para mim logo para a Ariana. Mas pergunta é assim, sim ou não dá para ficar. Nunca que ela vai dar para alguém. Logo para o Ares. Então, assim, a pergunta tem que ser sim ou não. Ou você quer na minha mão, porque eu trouxe... Se fosse a Libra, ela passava alguém. A Libra deixava alguém no lugar dela. Mas o Ares... põe na mão mesmo, não quero online, não. Vai que a internet cai, eu não quero saber disso. Não vai perder, tá? Então vão. Porque tem gente que não acredita, tô embaralhando, tem um tempão, né? Que eu tô... você vai fazer ao vivo mesmo? Vou. Ela vai guardar a pergunta na cabeça dela, ela só vai dizer... Mas assim, pergunta, tá, Nath? Sim ou não? Não dá para perguntar o tarô se você vai ficar rica, milionária daqui a 100 anos. Ele até responde, mas não sei. Mais objetivo, tipo assim, o tarô é interessante. Não, é a pergunta mais perto, né? 100 anos? Recente, 3 meses. Eu não quero ficar aqui, gente. Chega. Não, pergunta assim, um mês tá tudo certo. 2, a pessoa com fogo, né? Mas um mês tá bom para resolver tudo. Tá aqui, ó. Não tô olhando, qual que você quer, eu tô passando a mão, você manda parar. Antes disso, volta. Por aí, Aí. Tá, pode puxar aqui. Ih, saiu 2. O que você perguntou? Saiu a justiça e o pendurado. Socorro. A justiça a gente falou, né? Que é o número... Deixa eu ver. Foi a justiça, é o número 5. Quer ver? E o pendurado. Deixa eu pegar aqui para você. O pendurado é o equivalente... enforcado, né? O pendurado. É o mesmo que o enforcado. Você está preso pelos pés a uma situação, mas atualmente está livre. Então, o que você pensou aí? Vamos ver que a justiça a gente já falou aqui no slide. E a justiça tem uma questão de colheita também, né? Talvez nesse momento ela não consiga dar passos para colher algo. A casa 5, a casa 8. Trabalhar através da mente. Que é a casa 8, que é o do eixo controle, né? Então, seria assim, que você perguntou, seria positivo. O enforcado já vem dizendo assim que depende, né? Depende como que você está andando. Porém, depende.
Depende, na verdade, seria 12, do que daria... trabalho que você fizer mentalmente, porque ele está pendurado fisicamente. Então, todo o seu poder é mental no enforcado. Né? Foi comunicativo, expressivo. O que você pensou? Faz sentido ou não faz? Não sei se eu sei interpretar. Porque é sim, mas aí o que é? A minha mente tá me... Não, é o comunicativo, que a carta do enforcado vai ser a 12, que vai gerar o 3, que é a comunicação. Então, você construiu uma base para você chegar onde você quer? Porque se você construir uma base para você chegar onde você quer, que é o de pendurado, a justiça veio te dar a resposta que sim. Tá. Quer dizer, você não tem como ficar milionária se você não trabalhar, se você não ensinar, se você não treinar, entendeu? Nossa. Entendi. Sacanagem com os geminianos essa situação, hein? De a gente não poder saber o que ela perguntou. Eu não sei se eu tenho gêmeos no mapa, eu quero saber, eu tô curiosa. Tem gente que não quer, então, por isso que eu Não, deixei... É minha, vocês ficam aí com essa. A pergunta foi... Foi sacanagem isso aí. Eu quero saber se fez sentido ou não, porque era para tirar uma carta, mas por coincidência... Não, eu não quero, porque eu vou ficar mais nervosa. Se ela falar que fez sentido, eu não sei, eu vou querer saber por que fez sentido. Ai, gente, essas coisas não dão certo. Meu Plutão é na 3ª casa. Eu vou ficar aqui matutando o que ela perguntou. Nossa, vai ficar. Eu vou ficar eternamente... Aí você conte nos stories, marca o Insider, me marca, que eu quero saber, tá? Então aqui, ó, tá aqui. Ô, Nath, pensa aí que já eu descubro, já eu te acesso e aí você me conta o que você... você dá eu print não vou pra aguentar. gente. Tá, eu ia fazer mais, mas o tempo já passou, legei, não tem jeito. Vocês Então... testam isso rapidinho, de acessar as pessoas? Vocês já testaram isso? Acessar as pessoas à distância? Já, eu não posso nem contar. Dá sim. Dá, na verdade, a gente só não está acostumado a fazer isso, mas é muito simples, né? Sim. É só você saber que a pessoa pensa e você pensa. Mas vocês acessam pessoas o tempo todo, ou vocês acham que a pessoa não sente quando vocês pensam nela? Ou você não, de repente, começa a pensar em alguém, de repente, assim, nossa, da onde veio essa pessoa? É total relação. A gente acessa assim, é só começar a, né? Teve esses dias eu estava com um amigo meu, tava um silêncio assim, aí eu olhei para uma latinha e falei, será que ele quer mais refrigerante? Aí eu só pensei, né? Aí ele virou, você pode pegar mais refrigerante para mim? Eu falei, você tinha pensado isso? Aí você, eu falei, então acho que eu escutei. A sintonia do momento, é por assim. isso que o casal vive bem. Peixes. A gente precisa da sintonia, entendeu? Então, a gente precisa estar conectada. Aí eu já tenho uma dica para sinastria. Peixes também tem que estar conectado. Precisa estar conectado. Aquelas. Bom, Miriam, você é perfeita, maravilhosa, amamos. Você me ajuda a quantificar. Precisando. Ô, Virgínia. Deus lhe pague e recompense. Amém. Eu que agradeço. O pessoal gostou. E aceite a recompensa, tá? Não fale que você não quer, porque você é ruim. Não, então, eu quero e preciso. Quem é mãe sabe. Quem é mãe solo sabe da situação. Virgínia. Então, pronto. Euzinha. Oi, Virgínia. Você falou que a Miriam não ouviu a sua explicação sobre a numerologia. Mas eu acesso depois e vejo. Era isso que eu ia falar, tá tudo gravado, ela pode assistir. Mas eu tava brincando, acho que ela nem precisa, não vai ter muita coisa. Era maior. Vou, depois nós vamos combinar. Valeu. Eu não sei, aqui, ó, Virgínia e todo mundo, quem quiser, de numerologia, esse livro aqui, ó, Triângulo Divino. Parabéns, ele entra em algumas coisas que são... Parabéns, Miriam. Valeu. Até o Legei gostou. Obrigada, Legei. Legei tem que fazer gente, um convidado, viu? Muito obrigada, viu? Amamos, Miriam. Obrigada, Miriam. Beijo a todos. Abraço.